E sejam bem-vindos a mais um Terapia Aberta. E ao meu lado, comandando o Não. bate-papo sempre. Dividindo. Cissa Alves. E hoje a gente está com mais uma especial convidada, a Patrícia. Patrícia que tem uma missão aí muito bonita de acolhimento. A Patrícia é mãe da Liz e ela está fazendo um trabalho de conscientização, um trabalho de acolhimento a mães, a familiares de atípico. E não só da Baixada, de onde chegar vem. A Paty é uma mãe atípica de uma menina com síndrome de Down, linda. Mas eu sou suspeita para falar, porque Paty para mim é pochê. A gente se conhece há muitos anos, ainda bem. A gente se conhece muito, viveu muita coisa junto. E acho muito importante o que a gente fala aqui, a nossa terapia aberta. É um bate-papo, Paty, para você dividir a sua história e fazer com que pessoas se identifiquem na sua história e se encorajem na sua história. Então, aqui a gente vai conversar sobre tudo. Seja muito bem-vinda, obrigada por aceitar o convite. Eu que agradeço, estou muito feliz por esse convite. Eu quero poder abrir portas, né, para poder acolher famílias, tirar esse estereótipo, né, que as pessoas têm de crianças com síndrome de Down, levar informação, diminuir o preconceito, né, e mostrar que eles só têm uma característica diferente, que é a síndrome de Down. De resto, eles são iguais a qualquer criança. Patrícia, a gente sempre começa assim. Quem que é a Patrícia, no geral? Descreva-te. É complicado. Olha, hoje a Patrícia é uma mãe leoa que nunca imaginou que fosse passar por metade do que ela está passando, ou passou em algum dia, porque já passou muita coisa durante a vida toda dela. Mas que é aquela frase: tudo passa, bom ou ruim. Então, sempre que eu me vejo numa posição em que não me agrada, eu sempre penso, tudo passa. Eu cuido da minha filha em tempo integral hoje. Lógico, tenho a ajuda do meu marido, mas somos só nós dois. Nós não temos rede de apoio, não temos ninguém que nos ajuda. Eu hoje sou 100% integralmente mãe da Liz. Então, Paty, e a gente precisa conhecer a fundo. Hoje você, essa mãe leoa, tal, tudo. A gente quer saber. A gente entende que hoje você tem essa tranquilidade para dizer tudo passa. Sim. No diagnóstico você pensou assim? Não. Como foi? Você pode compartilhar com a gente? Pera. Patrícia, a gente tem 1 minuto, você já tá chorando, cara. Gente, é muito chora, difícil. não. Falar da minha filha, eu acho que é uma das coisas mais difíceis da minha vida. Mas é a mais linda que eu já vi. Eu me emociono porque ela é a razão da minha vida. E ela que me salvou da depressão. Então, toda vez que eu falo dela, eu me emociono profundamente. Eu olho para ela todos os dias e eu agradeço a Deus por ele ter me dado ela de presente, né? Então, assim, vamos lá. Eu descobri a minha gestação quando eu estava passando por uma depressão severa. E o médico me passou alguns medicamentos, né? Onde eu ia fazer uso. E ele me alertou que aqueles medicamentos poderiam trazer deformidade, aborto em caso de uma gravidez. Naquele momento não era algo que eu esperava, ou que eu tinha em mente, ou que eu sentia que estava acontecendo, então eu fiquei tranquila. Mas quando eu fui iniciar o uso desses medicamentos, eu fiz um teste de gravidez e, para minha surpresa, deu positivo. Né? Eu estava positivo ali, eu estava entre 1 e 2 semanas de gestação. Fiquei super feliz, obviamente, mas ao mesmo tempo eu tive que suspender o meu tratamento, né? Quando eu tinha 13 semanas de gestação, eu fiz o meu primeiro morfológico e confesso para você que em nenhum momento passou na minha cabeça que poderia dar algo errado, né? E aí, quando eu estava fazendo o meu ultrassom, por sorte, eu peguei um médico maravilhoso, Bruno Zayer. Meu amigo, um abraço para ele, inclusive. E ele muito delicado, muito assim, muito acolhedor. Ele falou, olha, Patrícia, a gente está com 2 alterações aqui no seu morfológico, uma translucência nucal de 2,7 e uma hipoplasia do osso nasal.
Ele falou, isso pode significar que a sua filha tem alguma síndrome. Ele falou, a gente tem que levar em consideração que você é uma mulher obesa, acima do peso. Então, pode ser que essas medições tenham uma alteração para mais ou para menos, mas se eu fosse seu ginecologista, eu lhe aconselharia a fazer o NIPT, né, que é o exame genético através do sangue da mãe, que determina alguns tipos de síndrome. E, obviamente, que eu saí de lá estarrecida, liguei para o meu ginecologista, falei, doutor, é isso. Ele falou, calma, vamos fazer o exame, né? E aí ele falou assim, mas Patrícia, não é o fim do mundo, né? Sua filha, ela vai ter uma deficiência, ponto. Né? Não é o fim do mundo isso, vamos com calma. Desculpa te interromper, mas nessa narrativa toda, a síndrome, quando ele disse, já sinalizou ser síndrome de Down? Não, ele falou que o mais comum era síndrome de Down, mas existia a síndrome de Edwards, síndrome Patal e outras síndromes que poderiam dar essas alterações dos marcos morfológicos, né? Que ele falou que a mais comum era a síndrome de Down. E levando em consideração também a minha idade, né? No caso, eu engravidei da Liz, eu tinha 39 anos. E o meu marido, 38. A gente sabe que esse é um dos fatores de risco para a gente ter uma criança com deficiência, com síndrome de Down. E então, eu fiz o NIPT. E o NIPT é um exame que ele demora muito a sair o resultado. Eram 20 dias úteis de resultado. E foram 20 dias úteis, assim, que... Nossa, gente, eu não vivia. Eu só esperava, eu entrava, mesmo sabendo que não estava pronto o exame, eu entrava todos os dias, em todos os momentos, para saber o resultado. E a gente até aquele momento, a gente também não sabia que a Liz era uma menina, porque em todos os ultrassons ela estava de perninha fechada, então a gente não conseguiu saber qual era o sexo dela. E como eu já tinha feito o NIPT, eu não ia fazer uma sexagem, sendo que no NIPT já sai também qual é o sexo da criança. E aí eu me lembro que eu passei Natal e Ano Novo, assim, angustiadíssima. E no dia 2 de janeiro, eu entrei e estava pronto o exame. Eu chamei meu marido, porque eu não tinha coragem de abrir. Né? A gente tá ali sempre querendo ver, mas quando tá ali, né, de frente a frente, a gente não tem coragem. E quando eu abri, deu que a Liz tinha 86% de chance de ter síndrome de Down. E que ela era uma menina. E naquele momento, eu questionei Deus, porque eu já passei por tanta coisa na minha vida. Tanta coisa. E eu não imaginei que aquilo aconteceria comigo, né? E no primeiro momento você se questiona, por que comigo? Por quê? Por que comigo? Sabe? Poxa Deus, olha o que eu já passei em toda a minha vida, né? Por que isso tem que acontecer comigo? Então, houve o momento de negação, o momento de, não vou dizer luto, porque eu não acho que uma vida que está nascendo deve existir um luto sobre aquilo. Mas eu tive aquele momento de perder o filho idealizado, que todo mundo idealiza, né? O que você sabe que teoricamente, vai atingir os marcos motores de desenvolvimento, que vai crescer, que vai se alfabetizar, que vai andar, que vai falar, que vai casar, que vai ter filhos. E quando você recebe um diagnóstico desse, você não sabe o que você vai ter. Você não sabe o que esperar do seu filho. Vou te interromper até para você tomar um ar. Se você quiser dar uma pausa, a gente dá. Eu quero só um papelzinho, se tiver. Você consegue pra gente? E, aproveitando esse gancho, queria te perguntar, quando você questiona Deus e você diz que é por tudo isso, assim, do fato de crescer, de se alfabetizar, de como essa criança pode até se virar na sua ausência e tal, em nenhum momento você sentiu... Eu tenho liberdade para perguntar isso para você, porque somos amigas há tempo, eu já sei a resposta. Mas eu acho que as pessoas precisam saber, porque... É normal do ser humano ser frágil e ser fraco. Obrigada. E a gente tem nossos momentos de fragilidade. Sim. E eu acho que todo mundo é muito nobre quando reconhece isso. Obrigada. Em algum momento você sentiu assim, o fardo do preconceito? Naquele momento ali, não. Ao longo da vida dali, sim. Desses 2 primeiros anos, eu já senti sim. E de pessoas que eu não achei que iriam ter esse preconceito com ela.
né? Infelizmente, existe. O preconceito é real, né? Ele está em todos os lugares, dentro da sua própria família, ou por parte de alguns amigos e das pessoas de fora, né? Então, infelizmente. Sabe, eu sou... A gente conversou aqui no Fora e eu sou também pai de atípico. E... Sabe como eu fiz para virar a minha chave? Eu não sei se... Eu mudei a pergunta. Eu simplesmente perguntei, por que não eu? Sim. Por que Mas não eu? É muito mais fácil. foi Por o quê? Por que não o Diego Comigo. tá doente? Sim. Por que não a Alice? Então, assim, Mas eu acho que isso é um processo. sim, Pelo menos para mim foi é um que talvez processo. o fato de eu viver a medicina Sim, e já ver muita coisa ruim acontecendo, também muita coisa boa também. sim. Mas a gente vê com muito e a gente sente que vai aproximando. E quando Sim. você vê que... Por que não? Exatamente, mas foi o que aconteceu no meu processo. É isso aí. Né? Então, assim, eu recebi o diagnóstico, foi realmente um momento muito difícil, e que se hoje eu tivesse a maturidade, o conhecimento que eu tenho hoje, eu não teria derramado uma lágrima lá atrás. Não teria questionado nada. Até porque ela é uma deusa. A minha filha veio para mim, eu precisava dela na minha vida. Ela é uma deusa, gente. Ela é Então, uma assim, digital... Como é que é? Digital influencer. Ô, gente, ela é maravilhosa. E eu fui acolhida por uma mãe, a Vivi, que também tem um trabalho muito legal. Ela tem uma filha com síndrome de Down. Hoje, a Clarinha, acho que ela tem 15 anos. Dá uma arroba delas. Ela arroba inclusivamente. Ela faz um trabalho muito legal. E ela foi assim, um amor. Ela mal me conhecia, ela foi na minha casa. Ela passou 5 horas na minha casa, sentada no meu sofá, conversando comigo sobre a maternidade atípica, sobre crianças com síndrome de Down, porque eu nunca, naquele momento, tinha tido relação com nenhuma pessoa com deficiência. No caso, a filha dela tinha quantos anos? Naquela época, eu tinha 12. 12 para 13 anos. A sua filha tem 3. A minha tem 2, vai fazer 2. Mas você foi procurar? Você mandou mensagem? Ma- Oi, preciso de ajuda? Você pediu ajuda? Sim, eu pedi ajuda. Na verdade, eu conversei com uma amiga minha, a Verônica, que ela trabalhava numa casa com crianças com deficiência, acho que era pela prefeitura. E ela falou, olha, eu conheço uma moça que tem uma filha assim, posso passar seu contato? Eu falei, pode. E aí ela entrou em contato comigo, eu conversei com ela, ela falou, posso? E aí eu falei, pode. Aí ela foi na minha casa e conversou comigo por longas 5 horas. E assim, aquele momento, a minha cabeça foi abrindo, sabe? Eu nunca tinha tido nenhum contato com pessoas com síndrome de Down. O máximo que eu tinha visto era na novela, aquela coisa meio estereotipada, sabe? Então, assim, para mim era muito difícil assimilar tudo. E seu marido? O meu marido, ele ficou tranquilo. Eu conheço o tipo que é muito bom. Ele estava muito tranquilo. E assim, como eu sou uma pessoa mais expansiva, eu sou muito emotiva, ele acaba retendo as emoções dele para que eu não fique pior, diríamos assim, sabe? Mas, ao mesmo tempo, para ele estava tudo bem. Vou te perguntar uma coisa que você pode responder Sim. a verdade ou não. E quando você descobriu isso, você pensou em, vou tirar? Não, nunca. Nunca pensou? Nunca. De maneira nenhuma. E nem desejei que minha filha não estivesse ali. Nunca, jamais. E você se preparou para o primeiro encontro com ela? Sim, era uma questão muito maluca, né? Porque a gente não fez nenhum 3D, 4D, 5D, aqueles, né? Aquele que vê o rostinho e tal. Eu tinha muita, como é que eu posso dizer? Uma apreensão quanto ao estereótipo, né? Da síndrome de Down. E eu tinha medo de não reconhecer a minha filha. Não sei se você vai entender o que eu falo. Eu nunca me esqueço. Assim, primeiro que, quando eu descobri a síndrome da Liz, eu não contei para quase ninguém. Mas, assim, absolutamente quase ninguém. As únicas pessoas que sabiam eram os pais do meu marido e talvez 3, 4 amigos no máximo. E eu nunca me esqueço, uma vez que eu estava na praia, grávida dela, e uma amiga minha falou assim, e aí, Paty, com quem será que a Liz vai parecer? E aquilo acabou comigo, porque eu só pensava, com ninguém. A minha filha vai parecer com a síndrome de Down. Então aquilo me doeu num lugar muito profundo. E eu acho que o maior medo que eu tinha era de não reconhecer a minha filha quando eu a visse. E, gente, quando eu a vi... Ai, gente, mas a síndrome de Down é a Liz, pelo amor de Deus, gente. Não, é A assim, menina é uma deusa. A menina é uma isso- deusa. A gente vai passar vídeos dela depois. Eu vou pedir pro Bruno colocar vídeos e fotos dela. Tipo, a gente tá aqui pra compartilhar Sim.
A tua dor, porque assim, tudo que é diferente Causa medo. causa medo. Sim, foi o que aconteceu, o que eu falo. É um processo, né? Você recebe uma notícia, você vai se informar, você vai se adaptar, você vai procurar entender E aceitar. E aceitar, né? Eu não tenho como não aceitar a síndrome de Down sem aceitar minha filha, não tem como, né? Logicamente que minha filha não é uma deficiência, né? É uma Isso faz característica. parte dela, exatamente, isso é uma característica dela. Mas não tem como eu desvencilhar isso, né? Então, assim, é um processo, literalmente. Obviamente que talvez o meu processo tenha sido encurtado pelo período que ela teve na UTI. Quando eu vi que eu podia perder a minha filha, nada importava. E isso foi quando ela nasceu. Foi um pouco depois que ela nasceu. E como foi isso? A Liz, a gente não sabia da cardiopatia dela. A gente Mas é uma característica da síndrome de assim, Down, né? Não vou dizer que é uma característica, mas muitos bebês com síndrome de Down têm a cardiopatia, né? Tem não só a cardiopatia, tem outras malformações que precisam de intervenção cirúrgica ou ao nascer ou ali posterior ao nascimento. E quando eu fiz o ecocardiograma, eu fiquei muito tranquila, porque esse era o meu maior medo. E a médica falou, não, tá tudo bem, não tem nada. Eu falei, nossa, ufa, menos uma coisa para me preocupar. E quando a Liz nasceu, primeiro que assim, quando eu a vi, gente, foi o maior amor da minha vida. Não tenho nem como explicar isso. Ah, eu sei como E ela nasceu com um padrão respiratório em que eu, como mãe de primeira viagem, achei que era normal. E aí vinha um médico, vinha um outro, minha sogra também falou, ela falou, nossa, Patrícia, por que ela respira assim, né? Puxa, o abdômen dela vai para baixo da costela. E eu achava que aquilo era normal, gente. Eu, sei lá, eu tive pouquíssimas relações com crianças muito bebezinhas, né? Até que, numa madrugada da minha internação ainda pós-parto, eles nos chamaram e falaram, olha, a gente vai fazer o ecocardiograma da Alice, que é de praxe hoje em dia, né, pós-nascimento. Você pode acompanhar a gente? Eu falei, posso. E aí, chegando lá, a médica começa, e eu já aqui, ó. Que ranço, É. Ai, você se não vai falar, não esboça nada. Aí ela me vira e fala assim, chama o papai da Lisa. Eu falei, já sentei. E agora eu vou passar mal. Eu falei, o que tá acontecendo com a minha filha? Falei, pelo amor de Deus, me fala. Não, chama o pai da Liz também pra estar aqui. Eu falei, pronto, lascou. E aí ela falou, olha, Patrícia, sua filha tem uma CIA, uma CIV, aparentemente grandes. Não entendo nada do que você está falando, mas eu tô ela aqui. tem uma comunicação intraatrial e intraventricular. São 2 buracos no coração, onde há ele vai poder explicar muito mais que eu. Onde há um fluxo sanguíneo e ela também tinha agora até esqueci a palavra. Ia sangue para os pulmões. Ele vai poder... Basicamente é isso. É uma comunicação interatrial, uma comunicação interventricular. A depender do tamanho, você fecha ou não, ou né? não. O E da cirurgia Liz era ou não. grande, né? Eram 7, 9 milímetros, que para um coraçãozinho desse tamanho são enormes. Só que o que ela me falou, ela falou, olha, daqui a um mês, passa numa cardiologista pediátrica para fazer acompanhamento, porque o caso da Liz é cirúrgico, mas possivelmente só vai ser mais para frente. E... tudo bem, com 22 dias a Liz ela começou a ficar prostrada, respiração ofegante, fui com ela... Já estava em casa? Já estava em casa, fiquei uma semana com ela em casa, praticamente. E para mamar, conseguia mamar? Não mamava. Cansava? Cansava muito, ela não tinha força, mas eu achava que era pela hipotonia, né? Que as crianças com síndrome de Down têm, não pela cardiopatia. Porque o que é hipotonia? É a flacidez muscular, diríamos assim. E assim, como a síndrome de Down eu tinha buscado muita informação, eu tinha corrido atrás, a cardiopatia eu não sabia nada. Não tinha nem noção do quão perigoso era, do quão grave era. E aí, Deus? Entendeu? E aí? Sou eu de novo. Eu vim aqui gabaritada. Tu me veio com mais uma. Exato. Então, e aí eu falei com a médica dela, a médica falou, Patrícia, vai para São Paulo. E eu teimosa, porque eu achava que era simples. Fui para um hospital regional aqui e, infelizmente, a Liz foi negligenciada, foi detectada com uma bronquiolite que nunca existiu, todos os exames virais, todos negativos, só que ela tinha como posso dizer, uma imagem de pulmão... Congesto por conta do hiperfluxo, né? Que ia sangue para os pulmões, e não por conta de uma doença respiratória, né? Sim. Então, eles
deram até excesso de aerolinha, ela teve batimento 202, enfim. Nossa. A gente foi para a UTI, ficamos lá, ela perdia a saturação mesmo com o respirador, né? Mesmo com o auxílio de catéter de oxigênio, e mesmo assim eles deram alta pra gente. 2 dias depois, a Liz parou de comer, parou de tudo. E foi aí que eu fui para São Paulo. Chegando lá, a gente já foi direto para a UTI. Ficamos 10 dias em isolamento para que ela pudesse ir para o centro cardiológico, né, para a UTI cardiológica. E aí foi quando veio a notícia. Ela falou, olha, Patrícia, a sua filha está com um quadro de insuficiência cardiorrespiratória, não há mais reversão, os remédios não estabilizam, o coração dela está em deformação e ela vai precisar operar. Só que ela tinha 38 dias de vida. Muito pequenininha. Só um parênteses, isso tudo com plano de saúde. Com plano de saúde, que não me ajudou em nada. Não me ajudou em nada não, mas me deixou uma despesa bem boa aí na alta dela, né? Por quê? Porque eles não fizeram cobertura de diversos procedimentos. Inclusive, a implantação do marca-passo. Então... Isso é uma coisa que está acontecendo com tanta frequência. Eu tenho falado tanto isso na rede social, tudo, sobre essa questão dos convênios e as negativas que eles têm dado, e na hora que você mais precisa, você acha que você tem determinado convênio, você está coberto, e você está totalmente descoberto. Assim, eu não tenho o que reclamar do hospital que nós ficamos. Eu tive um atendimento de excelência, com profissionais de excelência, pessoas que me acolheram ali no momento mais doloroso que eu tive ali, né, naqueles últimos tempos. Então, pense, eu tinha uma criança de 38 dias que ia ser operada às pressas, num puerpério que eu não pude passar o meu puerpério. Meu puerpério eu passei numa poltrona de UTI, né, com a minha cesárea ali recém-feita, com uma depressão que eu não podia tratar. Então, foi um momento muito difícil, porque quem já viveu uma UTI ou quem já trabalhou numa UTI sabe que é uma montanha-russa. É uma loucura aquilo, sabe? É muito triste Santos, você imaginar que Santos, cara, é uma cidade grande, Baixada Santista. E você vê... Eu trabalho muito em São Paulo, opero muito em São Paulo. E você vê que ainda a gente se assusta. E você fala, eu vou para São Paulo, porque eu não sei o que acontece aqui. Meu marido tive que ir para São Paulo. Eu não sei o que acontece aqui, eu não sei se é a formação dos profissionais, eu não sei se é uma passividade de formação, o cara se forma e fica naquelas, ou a gente aguenta o medíocre. E eu tenho que falar, porque assim, eu sou da área, e é o que eu falo, cara, aqui, a gente, na minha área, a gente tem formação os caras muito bem formados, mas a gente acaba indo operar em São Paulo. E, sabe, é triste ver que a gente tem que correr, se deslocar, ficar assustado. Eu passei isso na pele com Então, com você o acabou Diego, de passar isso. Porque em Santos eu não consegui diagnóstico fechado do meu marido. Veio tudo inconclusivo. E na cirurgia não tinha hospital capacitado para os pós-cirurgia. E detalhe que eu esqueci de falar, entre a primeira internação da Liz e a segunda, que foram pouquíssimos dias, eu passei por uma profissional aqui de Santos, conceituada, particular, que fez o ultrassom dela e falou para mim, Patrícia, sua filha só opera com 6, 7 meses. Eu saí de lá tranquila, 2 dias depois minha filha estava internando em São Paulo. E no hospital que nós ficamos, durante todo o tempo de UTI, cuidaram da Liz, assim, né, dentro dali da normalidade deles, e teve um único profissional que viu o raio-x dela e virou para mim e falou assim, olha, mãezinha, se eu fosse você, eu procuraria um especialista, porque o coração da sua filha está aumentado. E quando eu fui relatar isso para a médica que estava nos atendendo, ela falou, ele não sabe de nada, está começando agora aqui. Só que ele era um médico, já você via que ele tinha ali uma formação provavelmente com mais tempo que ela. Só que quando você é mãe, você quer acreditar no melhor, você não quer acreditar no pior, né? E aí quando a gente foi para São Paulo, que realmente veio o diagnóstico que ela estava com deformação no coração e que não havia mais tempo para esperar, eu falei, olha, o rapaz estava certo. Né? Então, assim, foi bem complicado. A gente não pode se acomodar, porque a gente quer mesmo o melhor. Sim. Eu passei isso com o Diego. Deu inconclusivo e ele estava bem, então eu falei, não é nada. A gente quer o melhor diagnóstico. Cara, em segundos, pelo Diego ficava não é nada. Pelo Diego, tranquilamente. Mas a gente foi tem que um pau que eu falei, não, a gente vai atrás. E, senão, eu falei, eu não te ajudo para pegar uma dipirona na vida se você sentir dor.
Então, ou a gente vai atrás, aí eu tô contigo até o final, Sim. ou... E Continue. e vendo todo esse relato, ela tinha 38 dias, entrou em Sim. cirurgia. Na verdade, a gente foi pro hospital e eu entrei, eu achei, juro por Deus, eu achei que eu ia entrar lá e ia ficar 2, 3 dias e ir embora. Não achei que eu já ia ficar. Primeiro, eu fiquei 10 dias sozinha em isolamento. Sozinha. Tico tinha que voltar, estava no emprego novo. Apesar de ser home office, ali a gente não tinha nenhuma rede para poder a pessoa ficar perto, né? E eu também não podia fazer troca, porque era um local de isolamento. Até que a gente foi transferido para a unidade de cardiologia. A gente foi transferido dia 9 de julho. A Liz operou dia 10 de julho. Dia 10 de julho. Ela entrou no centro cirúrgico. A minha filha não tinha nem 2,5 kg. Né? Ela era só cabeça e o olho, literalmente. E, assim, naquele momento, eu achei que ia ser tranquilo, sabe? Assim, nunca me passou na cabeça que eu ia passar metade dos apuros que eu passei lá. Deixei ela no centro cirúrgico com meu coração na mão, porque eu não sei se alguma mãe estiver ouvindo a gente que tenha levado o filho no centro cirúrgico vai saber o que eu estou relatando. É assim, é deixar um pedaço de você ali sem saber o que vai acontecer. Né? E aí a gente ficou lá no hospital esperando. E quando a gente voltou, que chamaram a gente, o médico falou, olha, Patrícia, a cirurgia foi feita, mas a sua filha não está bem. E aí, filha? Aí eu já falei, o que aconteceu? Aí ele falou, olha, a Alice está fazendo uso do marca-passo para poder o coraçãozinho dela voltar de bater. E ela teve flutter atrial, né? Eu acho que é quando o átrio e o ventrículo batem em descompasso, né? Cada um bate no ritmo. Ela absorveu 2 cardioversões, né? Que é aquela maquininha para o coração estabilizar. E fomos para a UTI. As primeiras 48, 72 horas são Você assim... é muito forte, Patrícia. O fomos, eu contando aqui, é eu numa maca e ela em outra. Mas até então, sabe quando você ainda não compreende a gravidade da situação? Era mais ou menos, eu estava tão em choque que eu esperava que desse tudo bem e aí ela saiu tudo errado. E aí, quando eu estava lá, minha filha entubada, aquela, né, 200 dispositivos, não sei quantos drenos. Que hospital ela estava? Ela estava no Cepaco, na Vila Mariana, né? Eu vejo você falar muito bem desse hospital na rede social. Ele é muito bom. Assim, eu gosto muito do Sabará. As pessoas... que meu convênio não atende o Sabará, mas lá eu fui por indicação da pediatra que nos atende aqui, a doutora Graziela Fryer. Ela é super assim, é uma senhora já, mas ela é atualizada, ela é para frente, ela sofreu com a gente. Olha, gente, eu não tenho nem que falar dessa humana, assim, ela é maravilhosa. E, enfim, nós fomos para lá, quem operou a Alice foi o Dr. Carlos, o mesmo que operou o filho da Tayla Ayla, e também o Dr. Ernesto. E eles foram assim, lógico, não tem o que fazer, gente. A cirurgia cardiológica, né? Como eles falaram, é delicada. Ele falou, olha, Patrícia, a sobrevida em crianças pequenas é de 40%. Ou seja, a cada 10, só 4 saem daqui. Então, assim, é muito doloroso você saber disso. Sabe? É lógico, é uma estatística, né? Não é uma regra, mas... Enfim, e na primeira noite que a Alice ficou lá, eles não deixaram eu ficar na UTI com ela. E, graças a Deus, eu não fiquei. Porque a minha filha teve uma parada cardíaca. Que você só soube no dia seguinte? Só. Então, quando eu cheguei, que ela estava assim, em estado gravíssimo, o doutor Ernesto veio, olha, Patrícia, eu queria te dizer que a Alice teve uma parada cardíaca de 1 minuto, mas está tudo... Assim, sabe assim, oi? Como assim uma parada? Não, mas está tudo bem, não teve lesão, a gente já fez os exames, está tudo certo. Aí eu falei, mas como assim? Aí eles explicaram, né? Quando eles foram abrir a diálise dela, a diálise é um dispositivo que eles colocam para fazer a função do rim enquanto o corpo se recupera da cirurgia cardíaca. E aí, quando abriu, a pressão dela caiu tanto que ela parou. A sorte é que a médica que estava lá era intensivista, a doutora Renata, junto com o Anderson, que é um técnico maravilhoso também, que nos atendeu lá. E eles salvaram a vida da minha filha, naquele momento ali. Então, só que depois disso, a Alice ficou em estado gravíssimo. A gente depois descobriu que ela pegou uma pneumonia no tubo da intubação. E aí o que estava ruim ficou pior. E foram, assim, dias de altos e baixos. Então, tinha horas que ela melhorava, tinha horas que ela piorava, ela entubava, ela estubava. E aí, quando você achava que estava tudo bem, não estava. E até que ela ficou num estado, assim, muito, muito, muito grave. E eu me lembro que, assim, todos os dias, os médicos fazem uma roda com todos os, né, como fala, os profissionais que atendem ali, fisioterapeuta, técnica, médica, cardiologista, tudo. E eles vão te passando os parâmetros dos exames, como é que ela tá, como é que ela não tá, aquela coisa toda, né? E aí era aquela coisa assim, olha, o PCR
lá nas alturas, que significa infecção. Creatinina, péssimo, que é a função do rim. O sódio, não sei o quê. O potássio, não sei o quê. E eu só assim, né? E, tipo, cada um falando cada vez uma coisa pior que a outra. E eu tava parada assim, que eu não tinha mais reação. E aí eu falei, doutora Juliana, que é a chefe lá do centro da cirurgia cardíaca, eu falei, tá, mas você tem alguma notícia boa para me dar, né? Aí ela falou, tenho. Ela falou, sua filha tá viva. Ai, que lindo. Eu falei, realmente, minha filha tá viva. Esse período de internação todo da Liz levou quantos dias? Olha, Quantos meses? Eu vou falar da primeira internação até a nossa alta, foram 3 meses e pouquinho. E como tá a Liz hoje? Maravilhosa. Linda. Graças a Deus. Tem alguma limitação cardíaca, alguma coisa assim? Ela faz uso de marca-passo, né? Durante a cirurgia cardíaca, ela houve uma lesão no feixe de batimentos cardíacos dela. E nem os arritmologistas sabiam explicar, porque geralmente, quando há essa lesão, ou ela é permanente ou ela regenera e você volta a ter batimento. Da Liz, ela oscila entre ter batimento... na verdade, ela não é que ela tem ausência de batimento. Ela tem um batimento baixo, né? Que é braquicardíaco. Bradicardíaco. Então, assim, ela um batimento que talvez tivesse que ser 120, o dela vai para 41. Então, o marca-passo hoje serve para isso. Ele entra quando o batimento dela baixa. A boa notícia é que ela vem se recuperando mês a mês. Todas as vezes que a gente faz o exame e o acompanhamento do marca-passo, ela tem deixado de usar o marca-passo cada vez menos. Então, a gente saiu do hospital usando 99% do marca-passo e no último exame ali só está usando 30%. Patrícia, hoje... Qual que você teve essa... Foi uma luta, uma batalha que é muito pesado. Você é uma pessoa muito resiliente. E a gente pode fazer para um pouco para agora, assim. Uhum. A sua filha está com 2 anos. Sim. Você deve ter passado muitas coisas e a gente pode explorar isso. E o que você está fazendo agora com tudo que você passou, com toda a experiência que você adquiriu, de ter sido mãe de UTI, de ser mãe de uma atípica. Criança com síndrome de Down, mãe de atípica, de ter passado uma depressão. Qual é a tua meta agora? Olha, eu até hoje ainda me trato de depressão, né? Eu tenho depressão, ainda tenho síndrome do pânico e todas essas questões. Eu não dirijo mais, eu não saio mais sozinha, então ainda tenho muitas questões em que eu estou trabalhando, faço terapia, faço uso de medicação, mas a gente tem os nossos altos e baixos, né? Hoje eu dedico a minha filha a minha vida para minha filha, literalmente. Hoje eu não tenho como trabalhar. A Liz, ela é uma criança que exige demais, né? Então a gente tem as terapias durante a semana, a gente tem os estímulos que a gente tem que fazer em casa e dificilmente eu conseguiria conciliar isso com uma profissão atualmente sem rede de apoio, né? Desculpa te cortar, mas eu tenho isso também na questão. Eu tenho a Antonella, a Thalita é mãe da Antonella, passa mais ou menos a mesma coisa que você. Como que uma mãe do SUS aqui não teria uma rede de apoio? Você tem seu marido que pode, né, talvez te dar esse suporte, talvez financeiro, para que você... Como que uma mãe do SUS, mãe de atípica, você, não sei se você está vivenciando isso, como que elas estão fazendo? Vou resumir a pergunta, assim, que eu acho que é o que você quer dizer. Como uma mãe que não pode deixar de ser CLT faz isso? Na verdade, toda mãe atípica, ela só tem 2 opções. Ou ela ter rede de apoio ou ela não trabalhar. Você não tem outra opção. Né? Assim, o que eu vejo hoje, a minha filha ela faz a PAI. Por muito tempo ela fez as terapias de forma particular em casa, porque ela tem uma questão imunológica que a gente faz tratamento, mas hoje, graças a Deus, ela foi liberada e a gente faz a PAI. A PAI é uma entidade não governamental que depende de doações e lá são atendidos, a grande maioria são pessoas de baixa renda. E todas as mulheres, ou elas não trabalham, ou elas têm rede de apoio. Não tem uma terceira opção. Né? Então, assim, ou ela tem uma avó que leva para terapia, ou ela tem uma tia que leva para terapia, ou simplesmente as crianças não fazem terapia. Vou te perguntar agora como se eu não soubesse. Santos possui hoje uma entidade
focada única e exclusivamente para crianças de síndrome de Down, como se fosse uma creche? Não, a gente tem... a Alice, ela trata em São Vicente, que é onde a gente reside hoje, né? Em São Vicente, eles têm... Perdão, quando eu falo Santos, eu falo Baixada Santista. A gente tem a PAI, hoje, que dá um suporte. Eles têm uma escolinha, né? Que ali... eu não sei exatamente a idade que pode ir, eu não tenho essas informações, porque a Liz ainda não pode ir para a escola, então não foi algo que eu pesquisei. Mas eles têm essa escolinha, que é também não governamental, onde as mães podem deixar, mas não é para bebê, não é creche. Eu acho que tem uma idade aí que inicia ali por volta de 4, 5 anos. E, Paty, agora, para a gente dar uma suavizada na conversa, daqui a pouco a gente volta. Mas hoje eu vejo a Liz é nossa super influencer. Então eu quero saber, assim, qual o start que te deu de falar, cara, eu vou usar a rede social? Porque, assim, é uma decisão difícil você colocar seu filho numa exposição. Né? Porque a internet, hoje em dia, a gente fala, é uma terra de ninguém. Todo mundo vai lá e fala o que quer. E eu acredito, eu não estou dizendo que a Liz sofra hater. Até porque, a gente já sofreu, sim. Mas até porque, se sofrer, gente, tem que ser muita... Mas tem. Na verdade, muito arrombado, porque a menina é uma princesa. E não falo isso pela proximidade que a gente tem, até porque a gente ficou afastado um tempo. Sim. E eu e a Patrícia, a gente se reconectou até num assunto que eu quero falar. Sim. Mas eu quero primeiro falar da rede social. É uma decisão muito difícil você colocar seu filho... porque por causa dos medos que você falou lá no começo. Assim, medo de preconceito, medo de não sei o quê, medo de tal... E, de repente, você expor o seu filho para mostrar a realidade e, quem sabe, incentivar e ajudar outras mães, como que você virou o disjuntor do medo para a coragem? Então, na verdade, eu nunca tive pretensão que o Instagram da Liz chegasse ao alcance que a gente tem hoje, tá? Eu fiz o Instagram da Liz em, se eu não me engano, setembro, outubro de 2023, quando ela teve alta da UTI, porque... muita gente começou a me perguntar o que minha filha tinha, que soube por fulano, por ciclano, por beltrano. E foi um momento em que eu passei apuros com o plano de saúde, tive que solicitar, abrir uma vaquinha para poder ajudar naquele momento que a gente ficou, assim, completamente descapitalizado, né? O que eles fizeram com a gente, acho que não se faz com ninguém. Enfim... E aí eu contei toda a nossa história no meu Instagram particular, que até hoje é fechado e eu não aceito ninguém que eu não conheça, porque eu acho que a nossa vida já é tão ali aberta no dela que eu não preciso expor a minha vida também, né? A minha vida que eu digo, o meu pessoal. E aí eu comecei a contar ali, as pessoas falavam, faz um Instagram pra Liz, aí você conta lá, porque aí quem quiser realmente, quem tiver interesse na história vai buscar ali. Então eu fiz um Instagram pra Liz, fechado, só tinha amigos, não tinha muito mais que isso. Ou uma pessoa ou outra que falava, olha, conheço fulano, será que ela pode seguir? E foi indo. E a gente começou assim, mostrando o nosso dia a dia, mostrando como a Liz estava indo, o que a gente ainda fazia de questões pós-cirúrgicas, médicos que a gente passava, remédios que ela tomava. Mas o Instagram é lindo, porque hoje quem acompanha a Liz, eu tenho certeza que milhões de pessoas vão compartilhar aqui a história da Paty. Foi aonde, quando surgiu o lance da vaquinha, foi aonde eu soube de fato... E a vaquinha ajudou, de fato? Muito, com certeza. Só que o problema é que a partir do momento que nós fizemos a vaquinha, nós perdemos o direito do processo, porque o plano de saúde pode alegar que com a vaquinha eu consegui, como eu falo... esqueci a palavra. Resolveu... Suplantar os gastos. Exatamente. Mas a vaquinha realmente cobriu os gastos? Nossa, caramba. Sim, cobriram os gastos. Não, assim, graças quando a eu Deus. soube, eu divulguei muito, tal. E aí, chamei a Patrícia, a gente conversou, tal, que não sei o quê. Fui uma incentivadora de abre um Instagram pra essa menina, pelo amor de Deus. Porque você quer devolver primeira o dinheiro sessão das de pessoas fotos. que doaram, né? Você quer... Assim, foi a minha primeira, né? Porque assim... a gente tem muito medo do julgamento, lógico, né? Então, assim, porque as pessoas doam ao mesmo tempo, ela tá perguntando, só que a se pessoa você não fizer sabe. uma viagem, você tá enrolada. Mas foi exatamente o que aconteceu. E assim, eu tinha muito medo de crescer justamente por isso, né? Então assim, hoje, quem vê a gente ali com quase 20 mil seguidores, fazendo parceria, não sabe o perrengue que a gente passou lá atrás, não sabe que o Instagram da Liz não começou para ser uma coisa comercial, ele começou realmente, de fato, para mostrar para as pessoas que, graças a Deus, eu tenho bons amigos, muitos colegas queridos,
pessoas que estudaram comigo, que foram, assim, também maravilhosas, meninas do meu colégio. Então, assim, que queriam saber como é que eu estava, que participaram de toda a minha vida, de tudo que aconteceu na minha vida o tempo todo, né? Desde que eu era pequena até depois que a Liz nasceu. Então, assim, foi basicamente isso. E ele foi tomando uma proporção que até eu mesma me assustei. Porque aí viam pessoas que pediam se não podia aceitar fulana, porque fulana teve uma filha com síndrome de Down, porque ciclano tá grávida e é com síndrome de Down. E até que o momento que eu resolvi que o perfil ia ser aberto. E hoje em dia o perfil tem um bordão que é Bom Dia Senhora. Bom dia, senhora. A senhora é a Liz. E é uma graça e eu acho, cara, que você fez muito bem. Eu fui uma incentivadora. O primeiro ensaio da Liz fui eu que dei. E eu tenho um orgulho de falar isso. Falei, vou te dar de presente uma sessão de fotos pra essa menina. Porque essa menina, ela levou ela na minha casa e eu fiquei apaixonada. Não tem como, a menina... e eu tô falando, gente, eu falo numa boa, sem demagogia, porque eu e a Patrícia, a gente tá bem afastada. Sim. E aí a gente se reaproximou quando eu conheci a história da Liz. Eu falei, traz ela, eu quero conhecer e tal. E não tem como não se apaixonar pela menina. A menina é uma simpatia. E a menina, ela é linda, ela é risonha, ela é simpática. E ela tem marcado toda a história dela. Sim. Então eu não tenho vergonha nenhuma disso. Lindo. Muita gente pergunta, e a cicatriz? Gente, o que minha filha passou, o que é uma linda cicatriz? Aquela cicatriz, gente. Sabe assim, eu nem ligo aquela cicatriz dela é isso. sinônimo de vitória, Exato. sabe assim? Quantas crianças não saíram daquela cicatriz? Mas ainda assim, só finalizando o assunto do Instagram dela, ainda assim, até dezembro do ano passado, nós éramos 2.500 pessoas, acho que 3 no máximo. E ainda assim já dava uma proporção grande, acolhi muitas mães, acolho até hoje, converso sempre que eu posso. Você consegue dar atenção, são 20 mil pessoas, a maioria delas passando o mesmo problema Mais ou curiosas? menos. Não, assim, as pessoas que realmente me procuram por acolhimento, eu tento dar uma atenção especial. Às vezes eu passo até o meu número particular de WhatsApp, para realmente conseguir dar uma atenção maior, porque eu gostaria de fazer pelaquela pessoa o que fizeram por mim no meu momento. E o que fizeram por você? Me acolher, me ouviram, conversaram comigo, explicaram como funciona, como é, o que pode ser, coisas que o Google não explica. Te deram luz na escuridão. Exatamente, me deram uma luz, me deram um abraço, sabe assim, quando você está perdida e a pessoa fala, não, vem aqui, e eu quero fazer isso pelas pessoas. E o que nesse período você fala assim, isso eu senti, o que você nesse período da descoberta, o que para você foi mais decepcionante? Como assim? Que sentido? Então, qualquer um. Os amigos que se afastaram, ou... Não, assim, na verdade, a maternidade, independente de ser típica ou atípica, ela vai deixar só quem realmente quer estar do seu lado, né? Então, eu acho que a maternidade ela é muito dura com a mulher. Porque a sua vida muda, a sua rotina muda, as suas prioridades mudam. As suas prioridades mudam. E vai estar do seu lado quem realmente quer estar. Você não vai mais, no começo, dali, quando a sua filha nasce, você não vai toda hora no barzinho tomar uma cerveja, você não vai se reunir 10 horas da noite na casa, porque você tem uma criança, um bebê para você cuidar. Mas isso não significa que você não pode continuar sendo amigo dessa pessoa. A diferença está em que a pessoa querer continuar sendo sua amiga e estar ao seu lado. Não sei, assim, até onde todo mundo conhece, mas você praticamente é órfã de mãe. Sim. E tem seu pai distante, Você não tem contato com seu pai. Você perdeu sua mãe muito cedo, né? Sim, você tinha quantos eu tinha anos? 11 anos quando a minha mãe faleceu. E foi algo muito devastador pela maneira como foi. Sua mãe foi assassinada, tal, não sei o quê. E você não tinha nem idade, acho, para entender tudo aquilo, porque eu lembro que eu era da idade da tua irmã e a gente não tinha muita idade ainda para assimilar tudo aquilo. Hoje, tua mãe recebe honras da cidade e tal. Ela era professora. Você quiser falar um pouco sobre tua mãe? Assim, na verdade, quando a minha mãe faleceu, eu tinha 11 anos. Eu era uma criança, né? Eu era uma menina. E só depois de adulta eu percebi o que aconteceu durante aquele período na minha vida até eu me libertar, né? Então, eu tava até pensando isso hoje, né? Às vezes a gente fica relembrando algumas coisas, eu fico pensando, se minha mãe estivesse aqui, como que seria, né? E eu tava pensando, eu falo que é uma violência psicológica desde que minha mãe faleceu. Temos aqui hoje o cara que é o cara de psicológicos. Renato Trugolo. Porque eu fui induzida a criar dentro de mim memórias que não eram minhas, impostamente. Né? Então, eu era obrigada a mentir. E aí, depois que eu cresci,
eu tinha lembranças que eu não sabia se eram minhas ou se Ou era se eram de criadas. tanto alguém falar aquilo para mim, eu realmente achava que era uma lembrança. Obviamente que a terapia me ajudou muito. E só depois que eu parei de sofrer, né, essa destruição psicológica, foi que eu comecei a conseguir enxergar para trás tudo que eu tinha vivido. Isso há quantos anos você enxergou isso? Foi quando meu pai foi preso. A mãe dela era professora do Estado, né? Sim. Professora do... Na verdade, minha mãe, na época que ela faleceu, ela era aposentada da Prodesan. E repercutiu muito, porque minha mãe era uma pessoa muito querida, né? Muito querida. Faz quantos anos isso? Existe escola municipal com o nome da mãe dela. Fala o nome de da tua rua, mãe. Emília Maria Reis. Então, existe uma rua no Morro da Nova Sintra, escola. E aquela data que eu falei do feminicídio, que é a data que a minha mãe faleceu. Tem a data do feminicídio, que eu fiquei sabendo Aqui também em agora. Santos, E assim, Paty, a gente traz isso à tona, não é pra polemizar, nem Sim. trazer nenhum tipo de porque é a minha sofrimento pra você. história. Mas a pergunta que eu quero fazer, que eu quis perguntar sobre isso, é assim... Você falou que você questionou Deus. Sim. Quando você descobriu o diagnóstico da Liz da síndrome Sim. de Down. Quando você questionou Deus, foi remetendo a tudo que você já passou? Sim, com certeza. Só eu sei tudo que eu passei, né? Você crescer sem sua mãe. Não, você cresceu sozinha, né? Sem sua mãe, sem seu pai. E depois você vê Pra lembrar que também. o seu crescimento com o seu pai foi ali uma estadia complicada. E conseguir enxergar que durante muitos anos você foi enganada. Só quando você é adulta que você tem noção, né, do que é a vida, do que é a mentira, do que é o psicopata. Sabe assim, só depois de muito tempo que eu tive essa noção. E o Renato Troglou hoje está aqui, convidado nosso. Seja bem-vindo, Renato, ao Prazer Terapia é todo Aberta. meu. Não tinha como não... Eu vi que o Renato entraria como próximo entrevistado. Ele ia entrar, na verdade, numa outra entrevista. Mas não tinha como... nessa situação... o Renato, para quem não conhece, ele faz um trabalho incrível aí na cidade já de mindset, desde de atletas de alta performance até situações como a dela. Tá, mas aí você tem que explicar Vou explicar. como se fosse... Até situações como a da Patrícia, que é filha de uma situação de um feminicídio, traumático de uma forma, violência incrível, extrema, marretadas na cabeça, a mãe morreu. E aí, quando ela falou de memórias impostas, e que a terapia ajudou ela não, essa não é minha memória de verdade, essa aí foi imposto. Então, eu falei, calma, é a hora, eu vou usar da tua expertise e perguntar como que a terapia, como um terapeuta, pode ajudar nessa situação, como que a terapia... Não, lógico, a gente não está querendo saber tecnicamente, mas o que você tem de vivência nessas situações, Renato? As memórias não foram impostas. O cérebro, ele trabalha para te proteger. Então, o cérebro construiu isso. A mente dela construiu isso. Não foi imposta por ninguém. Entendi. Só que a partir do momento que a mente dela constrói isso, constrói essas informações, o sistema nervoso dela começa a reagir através dessas informações. Mas eu acho que quando ela quis dizer imposta, ela quis dizer de coisas que foram faladas em verdades. Verdades em verdades para serem acreditadas. Então, imagina um ser humano em choque. Ele já fica totalmente desestruturado. Agora, imagina uma criança. Sim. Então, ela está captando tudo o tempo inteiro e ela não sabe o que está acontecendo. Ela está captando. Ela está captando. A partir do momento que ela capta aquilo, é o sistema dela que está criando as resoluções daquilo que ela está captando. E conforme as pessoas vão falando isso ao longo do tempo, ao longo da linha do tempo dela, ela vai acreditando mais, acreditando E mais. isso se torna uma verdade? É uma verdade. Naquele momento é uma verdade. O cérebro não entende o que é certo e errado. Ele entende o que é benéfico para você. E aonde desperta, Paty, a curiosidade de eu acho que eu estou enganada? Na verdade, assim, por exemplo, né, uma situação, fulana fez isso, fulana fez isso, fulana fez isso. Você não lembra? Fulana fez isso. E aí chega um determinado momento que você fala, realmente, a fulana fez isso. Sendo que você não estava ali, você não sabia, você não viu. E aí, quando você está lá na frente, você começa a se questionar, será que eu vi mesmo aquilo?
ou alguém me falou e eu tomei aquilo como verdade. Aquele negócio, não, é o mentiroso que acredita na própria mentira, que te conta uma mentira, acreditando na própria mentira e fica, mas tu não lembra, mas tu não lembra, que aí tu fala... Sim, e é o que ele falou, pra mim era interessante acreditar naquilo naquele momento, porque justificaria... É tua única fonte de esperança, Isso. cara. Tu perdeu tua mãe. Justificaria. Teu pai tá sendo questionado. E principalmente, é da família dela. Vai se agarrar o quê? Exatamente, exato. Como que a minha família vai estar contra mim? Como que o meu pai vai estar contra mim? Não, isso jamais. E assim, eu tinha que justificar pra mim mesma como que eu estava convivendo com ele, sabendo, teoricamente, de tudo que ele fez. Então, pra mim, aquilo se tornava uma verdade, porque era pra me justificar, eu ainda continuar do lado dele. E qual que é a abordagem, Patrícia, aqui aí quando você começou a fazer terapia? Qual a abordagem que fizeram e quando você começou a ter o destrave, vai. o destrave. Assim. Olha, eu não vou te dizer ao certo exatamente, porque isso aconteceu faz mais de 13 anos. Né? Eu fazia terapia desde que minha mãe faleceu. E aí, depois até que eu casei, eu parei um tempo. E aí, a gente fazia trabalhos... como é que eu posso dizer? Eu tinha tipo lição de casa mesmo, sabe? Tentar forçar a minha mente a relembrar o meu passado, a relembrar se aquilo vinha de mim, se não vinha, me questionar, tentar buscar na minha essência ou nas minhas lembranças o que realmente era meu ou o que não era. Então, foi dessa forma que eu fui desbloqueando aos poucos. Não foi do dia para a noite, não foi... nossa, peraí, agora... Não. Foi uma coisa gradativa, literalmente. Renato, o que você, na tua experiência... Primeiro, quais as repercussões que pessoas como a Patrícia aqui têm? Extremamente drásticas. Extremamente, no limite, assim. Tá? No limite. Imagina você ter uma liberação química por todo o teu sistema nervoso o tempo inteiro, sempre que você lembrar dessas informações. A reação é a mesma. Aí a gente se torna o quê? Nervoso. A gente começa a ter comportamentos adversos, comportamentos grosseiros, prejudiciais. Tudo por essas memórias, tudo por essas informações. O choque que ela passou é um estupro. Estupro. Simples. E Patrícia, você acha que você estava lidando com um psicopata? Você acha que na vivência que você teve, ou foi uma ação... Não. Não. Não foi uma ação única, Individual. não foi uma ação individual. Foi uma Passional. sequência, não. Foi uma sequência de 9 anos, olhando para trás e vendo em pequenas coisas que eu estava lidando com alguém que eu nunca conheci de verdade. Né? Um ser que, para mim, ele era de um jeito e para as outras pessoas ele era de outro. Né? Então, assim, e depois, obviamente, que houve relatos. Eu fiquei afastada da família da minha mãe por 10 anos, né? Protegida ali para que eu não ouvisse outras coisas diferentes do que era me falado. Então, eu fui blindada por 10 anos para ouvir somente aquela verdade. A partir do momento que a porteira abriu, que não houve opção, a pessoa saiu da minha vida, aí... O mundo, ele coloriu, ele começou a ver que realmente não eram só minhas memórias, não existia aquilo para mim, aquilo foi colocado e por mim acreditado, porque para mim naquele momento era melhor acreditar naquilo. E aí eu fui olhando para trás, não foi vindo uma situação, fui vendo uma, fui vendo duas, fui vendo três, fui lembrando de uma coisa que para mim parecia uma bobagem, mas que se você olhar, né, com os olhos que hoje eu tenho, discernimento, maturidade, não foi só uma coisinha. Renato, psicopata tem cura? Eu acredito que não. Porque a grande vantagem do psicopata é justamente o sistema cognitivo. Ele não tem essa afinidade por você. Gente, vamos lá. Renato, se apresente. Meu nome é Renato Teruglou, sou treinador cerebral, especialista em autoconhecimento. Eu estou mestrando neuropsicologia, eu tenho pós em neurociência, mais de 30 formações em hipnose, inteligência emocional, programação neurolinguística, constelação familiar, medicina germânica, eu dou curso de comportamento. Eu falo sobre cérebro, mente e comportamento. Legal. E de onde te despertou isso? Pois é, aí vem a conexão com ela que o Felipe não conhece a minha história.
Eu vi que você é uma criança adotiva. Uma criança adotiva. Eu era personal trainer, de repente eu caí nessas sessões que te levam para o fundo do poço e faz você enxergar as informações corretas da nossa mente. E ali eu comecei a entender que eu era totalmente frágil. E eu precisava o quê? Quebrar todos os meus paradigmas, destruir todos os meus traumas, porque eu acreditei que se eu destruísse todos os meus traumas, ninguém ia me segurar, eu ia fazer tudo o que eu quisesse. E Ninguém aí, te abriu esse leque. Essa foi uma tua convicção. foi. Aí eu comecei a vender os móveis de casa, eu morava do lado da Pinacoteca, aí eu vendi meu carro, aí eu vendi apartamento, voltei para casa da minha mãe e eu continuei estudando e curando todos os meus traumas. Foi um trauma muito grande? Com quantos anos você descobriu que você era uma criança adotiva? Eu fui adotado com um dia de vida. O meu pai biológico não era casado com a minha mãe biológica. Minha mãe biológica ficou grávida de mim para ficar com meu pai. Meu pai, quando descobriu, falou, você doa esse filho ou eu mato vocês dois. Nossa. Mais uma violência doméstica, então. Eu dou graças a Deus porque eu sou fruto da história da minha mãe e do meu pai. É. Graças a eles, eu me tornei quem eu me tornei hoje. Então, eles poderiam ter me abortado. Não abortou. E eu tô aqui. Toda dor, ela remete a algo positivo. Basta você entender o porquê. Como transformador em força, Paty? Olha, uma pergunta muito difícil. Assim, eu falo que as pessoas falam assim, pode ser guerreira, você é forte. Eu quero morrer com essa frase. Quando Eu não falam sou pra mim, guerreira. eu falo, não sou a Xena. Eu não sou forte, também, gente. fala a mesma coisa. Eu não tenho opção. É, A fala minha mesma coisa. única opção é seguir. Não, a depressão tá aí, ela tá aqui comigo, mas eu tô firme pela minha filha. Tenho momentos altos, tenho momentos baixos, mas eu não sou forte o tempo todo. Eu falo exatamente a mesma coisa, assim, porque as pessoas têm, depois do diagnóstico do Diego, nossa, Cissa, você é uma guerreira. Eu falo, gente, eu não sou a Xena. Exatamente. Eu só não tenho escolha. Eu tenho uma filha de 13 anos, tenho uma casa, eu tenho uma empresa, eu tenho uma vida pra seguir. E você tem o seu marido que tá contando E com o seu eu tenho apoio. meu marido. Exatamente. Acabou, gente. Eu tenho A que gente- seguir em frente. Não é que a gente é forte, E não a gente significa não que eu tem não opção. esteja sofrendo, que eu não esteja cansada, certeza. que eu não quero mandar tudo... Bruno, pode cortar pra casa do caralho. Não significa nada disso. Sim, com certeza. Muitas vezes eu falo, quer saber? Eu quero que tudo se dane. Tem muito certeza. paciente. Mas aí eu vou, relaxo, acordo Respira. mais um dia. E Exato. tá tudo bem. Tem muito paciente que fala pra mim, nossa, Renato, mas tu passa por isso? Nossa, Renato, como você consegue fazer isso? Fala, então, sabe qual é a diferença entre eu com todas essas características e esse recurso pra você? Nenhuma. A gente vai captar a mesma informação, nosso sistema nervoso vai ter a mesma reação o tempo inteiro. A diferença é que depois eu vou saber mais rápido que você. Mas eu sou um ser humano normal, que nem você. Até morrer eu sou um imã. Tu ainda se estressa, tu ainda Sem tem... dúvida. Então, pronto. Sem dúvida. A gente precisa do estresse para quê? Para trabalhar. O excesso de estresse vai fazer mal. O excesso de adrenalina. A gente precisa do medo o quê? Para ficar em alerta. O excesso de medo deixa a gente ansioso. Então a gente precisa dos mecanismos. É simples. Sim. E assim, quando você fala em despertar traumas, eu vi muito a sua bio antes, quando o Felipe falou que você estava como convidado, eu fui entender um pouco. E aí, até pela história da Paty, a hora que o Felipe quis fazer essa junção para a gente explorar o teu conhecimento e aplicar na vivência da Paty. Até onde os traumas de uma criança, de um adolescente ou de um recém-adulto interfere num adulto 100%. formado? 100%. A parte do cérebro que tem as memórias do sistema límbico, ele é atemporal, não existe presente, passado e futuro. Se eu sofri algo com 5 anos, eu vou sofrer da mesma maneira, com a mesma intensidade com 90 anos. Beleza. Vamos partir desse princípio que a Paty é o que eu falo. Eu falei pro Felipe, quero levar ela porque é uma vivência de provações. De provações. Nada vai ser trivial na vida dela. Tipo, Nem nunca foi. Não tá sendo trivial, não foi trivial. Tudo precisa de uma grande provação. Então eu te pergunto, Renato, hoje é uma geração muito diferente Mas muito. da minha geração, por exemplo. mas muito. Eu sou uma mulher de quase 45 anos, é uma geração muito diferente. O bullying hoje. O bullying hoje é tratado como um trauma. Eu já fiz aqui, já fui entrevistada nesse podcast também, além de host, e já conversei. Na minha época, me chamavam de gorda, eu fazia, ai... Minha filha me chamavam de Fusca, falava, porque eu era gente, barriguda e sem bunda. Troglodita eu tenho desde os 13 Eu anos. falava, Anjo, agora conta uma novidade, porque isso todo mundo sabe. Só que hoje, chamar uma criança de gorda é um problema.
Tô me usando como exemplo porque eu quero definir o que de fato é trauma. Trauma é aquilo que você capta, que você absorve e te faz mal. Então, o mínimo pode ser um trauma. Quando eu te chamo de gorda, como você reage? É de boa, vou falar, porra, tu Pois descobriu é. o Brasil. Pois é. Você percebe que o jeito que você capta é diferente? E vou falar, cara, além de tudo, você é um ignorante, porque você é óbvio, eu odeio pessoas óbvias. Então, você não capta aquilo de uma forma pejorativa e não tem uma reação primitiva e instantânea. Então, um trauma ali pode ser mínimo. Um trauma pode ser, sei lá, eu falando do teu cabelo, que tá cheio de falha. Não tá nada. Eu acho que tudo vai depender como a pessoa lida. Absorve, né? Nós, graças a Deus, temos aí, nós somos evoluídas, eu Graças a falo, Deus. né? Então, assim. Eu não tive escolha, né, vida? Fui uma criança gorda, um adolescente gordo, um adulto Eu gordo. engordei, emagreci, então, assim, também já passei por muita coisa. Só que é como a gente lida com a vida, né? Isso, Então, se alguém isso. vem falar pra mim, nossa, Patrícia, você engordou, eu falar, jura? Se você não tivesse me avisado, não tinha percebido. Exato. Então, assim, eu vou levar da melhor forma possível, porque é algo que não me atinge. Né? Por mais que eu não esteja feliz com o que eu vejo no espelho, não é algo que me deteriora por dentro. Entendeu? Diferente se xingar minha mãe. Ou se falar algo ruim dela. Pra mim, aí vai ser o ó. Você em terapia, Renata, duas para vocês a pergunta. A intenção da terapia é... Talvez a diferença... Eu queria entender a intenção... A intenção não. O que você espera da terapia e o que você espera do teu paciente? Eu espero que a terapia amenize os meus traumas, diminui a minha carga emocional, né? E que é como ele falou, que aquilo não se torne um medo absurdo, que se torne ansiedade e assim a gente tem aquele ciclo vicioso. É isso que eu espero que a terapia faça por mim. Amenize os meus medos, amenize os meus traumas e faça com que eu saiba lidar com aquilo. Até com, por exemplo, a obesidade. Né? Foi tudo muito terapêutico para eu chegar nesse legal processo. falar, porque você só postava lisa e não aparecia. Não aparecia, porque eu engordei quase 50 quilos e eu não queria me ver. Por mais que... E assim, o teu vídeo com a Lisa é maravilhoso. então, eu não me importo que as pessoas falem, não é o problema das pessoas, é comigo. Eu não queria me ver daquele jeito. E foi um ótimo momento de ver realmente, eu preciso mudar, mas só vai depender de mim, é porque eu quero, não é porque ela acha, ou porque você acha, ou porque a fulana acha. E você, Renato? O que a terapia tem para oferecer para o Tem povo? vários tipos de terapia. Eu vou falar da minha terapia. A minha terapia, eu preciso te levar para o fundo do poço da pior maneira, de qualquer jeito. Fazer você enxergar a tua dor. Fazer o teu sistema nervoso entender e captar e liberar novas reações químicas. Fazer a tua memória mudar a analogia. Porque eu não estou aqui para melhorar, eu não estou aqui para conversar, estou aqui para mudar. Esse é o meu método. Existe outros métodos que conversam, existe outros métodos que você conversa com as partes e tal. Não, esse não é meu método. Meu método, ele é agressivo. Só que tem muita pessoa também que não gosta. Eu tô um pouco assustada, inclusive. Eu ia Não falar a gosta. mesma coisa. Eu tô um Ela pouco falou, o meu era assustada. na Tem base da gente- conversa. É onde? É na porrada? Como assim? Eu quero conversar. Não, eu É a base do ódio? Eu Que preciso foi? te levar para o momento da origem. Eu preciso te levar para o E time. ressignificar. E ali sim você reconhecer, e ali sim você entender como muita coisa, ela entendeu que ela falou, pô, eu fui começando a captar, vi que aquilo não era verdade. É exatamente isso. Eu preciso dar uma nova analogia para a tua memória, fazer o teu sistema nervoso responder de outra forma. E quando você percebeu que você precisava fazer dessa forma? É o Eu jeito... acredito que você tenha começado conversando. Não. Cara, tô assustada real. O paciente que entra na minha sala, eu falo, eu não quero conversar com você. Eu já vou embora, Eu já ia meu começar amor, a eu vou na chorar. avaliação do Google. Não tem problema. E Já assim, chorar. tem gente que nem, eu já tive amigo meu, amiga Mas eu não minha. quero conversar com você, eu quero fazer o quê? Não, entenda uma coisa. Tem terapias que você fica o tempo inteiro conversando. E eu falo, você conversa com a tua mãe, com o teu namorado, com o teu marido. Aqui você vem resolver problemas. Eu já tratei mais de 5.000 pessoas, eu atendo gente do mundo inteiro. Já atendi mais de 200 pessoas fora do país. 80% dos meus pacientes não passam de 10 sessões. Não passam. Os meus estudos, a minha quantidade de estudos, ela é para eu ser preciso e rápido no que aconteceu, da maneira que aconteceu, para eu resolver o maior número de informações possíveis em uma sessão.
É uma sessão? Cada sessão eu resolvo problemas. Entendi. Tá, mas assim, quando que você tem previsão de alta, assim? Você fala, meu, Então, aí ele... é diferencial de cada um. Total. Não tem... Total. Não é um programa feito. Não. Eu preciso entender como você funciona, que é totalmente diferente dele, que é totalmente diferente dela. Eu preciso entender toda a tua linha do tempo, a tua base, teus ancestrais, o porquê você reage dessa forma, comportamentos, vivência, tudo. Eu preciso entender, é seu. A gente não é um computador. Então, cada ser humano é único, cada ser humano tem a sua história. Ah, mas eu sou gêmeo. Histórias completamente diferentes, percepções do mundo completamente diferentes. Patrícia, você pensa em um dia perdoar seu pai? E de fato perdoar seu pai? Eu acho que perdoar é uma palavra muito forte. É muito difícil você perdoar, porque... foi algo que mudou todo o caminho da minha vida. Sim. Né? Então, assim, é o que eu falei, né, aqui há pouco tempo. E se minha mãe tivesse viva, como será que teria sido a minha vida? Será que eu tinha passado tanto apuro? Será que eu tinha passado tanto aperto, tantas provações? Será que minha filha hoje não ia ter uma avó maravilhosa ali do lado dela? Então, assim, perdoar é uma palavra muito forte. Eu vou transformar um pouco essa tua fala. Será que ela já não perdoou por tanto tempo até ela perceber que esse perdão era o que fazia mal para ela? Porque ela ficou ali 9 anos acreditando em tudo aquilo. Então, assim, cara... Perdão é evolução, perdão é libertador, perdão é não sei o quê, só que eu acho Hoje que é muito individual, assim, a dor de cada um. Hoje eu não consigo, Concordo. hoje eu não consigo Eu perdoar. posso mudar um pouquinho a pergunta? Claro, Seria possível libertar o seu pai? ele está liberto. Eu não Porque tenho... o perdoar é muito profundo. Eu não desejo mal. Do jeito que foi. E aí... porque quando você não perdoa, a dor continua com Sim. você. Só Eu- que ninguém tá na pele dela. Sim. Eu não desejo mal a ele. Eu sei que hoje ele vive uma vida tranquila, talvez muito melhor que a minha. Isso. E eu não desejo mal a ele, porque eu acho que só ele carrega o peso do que ele Exato. fez. A família dele Eu tentou não conhecer carrego. eles? Sim, meus tios, meus primos, eles não têm nada a ver, assim, são coisas Sim. completamente Ele separadas. tentou conhecer eles? Não. E eu também não faço questão. Se ele quiser. Não quero. Tá bom. Hoje, a minha resposta é não. Agora, os meus tios, meus primos, passei o Dia das Cara, Mães se a com sua a minha tia. resposta amanhã for outra, ninguém Não, tem assim, absolutamente eu nada não tenho com problema isso. com isso, Cissa. Eu nunca tive, até quando eu fiz essa transição de saber o que tinha se passado com o que realmente passava. Eu não pedi desculpa para ninguém, porque eu não fiz nada para ninguém. Né? Na verdade, a minha vida foi invadida por ações que não foram minhas. Ela foi não destruída, porque graças a Deus eu estou viva, estou bem, mas assim, ela foi parcialmente ali conturbada por uma ação que não é minha. Você vai esconder da Lisa essa história? Não, se ela tiver entendimento para isso, não. Porque assim, é o Ela que vai eu falo. ter, ela é muito É o que eu falo. Ah, o seu pai matou a sua mãe. Sim, isso diz sobre ele, não diz sobre mim. Eu não Sim, fiz sim. isso. Sim. Né? Então, assim, as pessoas, às vezes, no começo, quando eu era mais nova, eu fui muito julgada, né? As pessoas apontavam o dedo na rua para mim. Olha lá, filha do assassino. Cara, isso diz sobre ele, não diz sobre mim. Eu sou uma mulher íntegra, graças a Deus. Nunca fiz nada de ilícito, nunca fiz mal para ninguém, muito pelo contrário. Então, assim, eu realmente não desejo nada de ruim. Eu desejo que ele colha o que ele plantou, porque vai na consciência como o dele. sistema, ele destrói o ser humano. Ela não tinha culpa nenhuma, ela estava com uma dor absurda e apontaram o dedo para ela. Olha como o sistema... Mas a gente sente culpa pelo que a gente ama. E aquele momento ela amava. E a gente sente culpa. Sabe assim, tipo, se alguém muito próximo da gente faz uma cagada, Mas eu vou te falar você que carrega aquele negócio como se fosse o seu. quando- E até você entender. E eu Eu faço defendi- Ela é parte uma dela, né? criança, né? E eu defendi ele com unhas e dentes. Eu falava, não é, ele não é. E aí, quando eu tive, né, a percepção que realmente do tudo que tinha acontecido, eu falava, meu Deus. Pode ser. Talvez, né? Talvez, quem sabe, não sei. Dá um toque aí com ele, dá uma conversada gente, de aí. repente, o pessoal é esquisito. Renato, existe alguma maneira de ser mais blindado emocionalmente, tanto num relacionamento afetivo como num relacionamento... Autoconhecimento. Medicação. Autoconhecimento. O Rivotril- O autoconhecimento não significa você só saber suas qualidades, saber seus defeitos. E não tem problema nenhum você ter defeito. Eu sou cheio de defeito, como todo ser humano. Só que quando você enxerga
você dosa isso. Você consegue entender, como no meio externo, como num trabalho, numa vivência, num estudo, indiferente do que, até onde você pode ir, e você sabendo os teus limites, você tentar sobressair em cima deles. Então, as pessoas estão acostumadas a assim, desenvolver. O autodesenvolvimento é fora. A gente precisa entender dentro, tudo está dentro da gente. E por que isso mudou tanto de geração para geração? Pois é, né? Porque assim, gente, eu tô sendo muito franca com você. É o que mais me perguntam, da geração Z. Não desmerecendo, é o que eu falo, cara, eu não desmereço nenhum tipo de evolução que a gente teve nesses anos. Eu tenho uma filha de 13 anos e ela, às vezes ela chega com umas histórias e ela fala com um sofrimento que eu falo, gente, Maria Eduarda, pelo amor de Deus, cara, você não sabe o que é problema, gata. Você lembra? Dá uma segurada. Você já ouviu falar naquele experimento do marshmallow, na década de 70, 80? Não. Colocavam 2, 3 crianças lá tipo numa mesa assim e colocavam marshmallows. E o cara falava assim, se você esperar 20 minutos, quando eu voltar, eu te dou o dobro de marshmallow. Quando o cara saía, a maioria comia. Ah, isso teve na internet uma trend. Isso, exatamente isso. Aí vem o limiar de quanto você aguenta. Que é a geração Z, qualquer coisa, ela é imediatista. É imediatista. Então, qualquer coisa, ela reage. Então, se você ficar 15 minutos sem falar comigo, por eu falar assim, poxa, vai ter hoje, e você cria, que hoje é normal no WhatsApp, a pessoa já começa a reagir. O que está acontecendo? Então, ela já começa a criar dentro dela. Tá respondendo? Eu sou dessa geração, já ligo. Eu falo, e aí, tá cego? Gente, Porra, tá olha, online, não tá respondendo, por quê? eu já fui assim. Hoje em dia... Não, depende. Nossa. Se o assunto for importante, eu sou. Eu acho que assim, é isso que a gente tem que... Mudou. Os sofrimentos não são fingidos, os sofrimentos existem. Seja ele pequeno ou grande, a gente tem que não subestimar. Não, mas de forma alguma eu tô subestimando. Mas, por exemplo, eu tô falando da geração... Sim. Eu não vou falar Sim. mimimi, porque eu não quero jamais subestimar a dor e o sofrimento de ninguém. Mas hoje, tudo tem um peso muito menor. Muito. Eu sou de uma geração que, por exemplo, se o meu amiguinho me batesse em classe e eu chegasse chorando, minha mãe me batia de novo. Isso aí. Minha mãe falava, cobria de porrada. Tá, ninguém encosta em você. Minha mãe sempre me ensinou assim. E posso falar? Eu ensinei minha filha assim. Primeira vez que minha filha revidou, eu fui chamada na diretoria, ela tinha 5 anos. Porque ela tá com um apagador. Eu falei, filha, foi um pouquinho pesado, não precisava atacar nada, tudo bem. Mas assim, ali eu percebi que eu não podia ser a mãe que minha mãe foi. Porque eu tomei um sermão da diretora. Falei, olha, você desculpa, eu fui criada assim, tipo, ninguém tem o direito de encostar em ninguém. E se encostou nela, ela tem o direito de revidar. Ela tem o direito de se defender. E eu tomei um sermão da diretora, ali virou minha chave. Eu falei, ih, não vai dar pra ser a mãe que minha mãe foi. Senão eu vou presa. Ou a minha filha. E aí hoje eu vejo minha filha trazendo problemas que eu de fato não vejo como problema. Eu falo, filha, pelo amor de Deus, cara. Mas, meu, você tá criando um problema. Pois Isso não é. existe, Maria Eduarda, sabe assim? Mas eu acho que isso é um mal dessa geração. Eu falo, cara, você tá criando um negócio onde não existe, tu. Como constrói um comportamento? O ambiente. Escola. Todo mundo é assim. Dentro de casa ela tinha um jeito. Você construiu esses comportamentos nela. Minha filha é a pessoa mais doce e amorosa do mundo. Felipe conhece minha filha desde que nasceu, Patrícia também. Só que, realmente, quando eu eduquei ela dessa forma, tive que virar a chave. E aí, hoje eu falo, com crianças atípicas. A gente tem uma mãe atípica e um pai atípico. Na nossa época, isso não é abordado como é hoje. Graças a Deus que hoje é, né, Cissa? Não. Hoje, assim, a gente tem aí a inclusão, Sim. a divulgação, né? Assim, Sim. isso ajuda bastante a gente. Mas eu falo, acho que evoluiu, mas acho que evoluiu pouco. A gente já conversou Sim. sobre isso, assim. Sim. Eu falo que falta muito suporte. Olha, eu vou te certeza. falar, mas o Brasil evoluiu pouco, mas o pouco evoluiu, a gente está nos luz De muitos outros de outros países. Com Porque eu fui até te agora falei. dos Estados Unidos, ali sim, não tem nada pior
do que você... O princípio da equidade, eu falo isso, o princípio da equidade é você tratar desigualmente, as pessoas acham que é tratar de igual para igual. Não, é tratar desigualmente os desiguais. Sim. Isso é a coisa mais justa que existe. Olha, eu tenho um amigo que mora na Inglaterra e ele trabalha com crianças com deficiência, especificamente pessoas com síndrome de Down. É um castelo onde eles levam as pessoas lá, né? Em geral são adolescentes, na grande maioria, e eles são esquecidos, escondidos, para que os outros cuidem. Sabe? É óbvio que eles fazem um trabalho maravilhoso, né? Eles têm amor pelas pessoas, educacional, mas você vê que, assim, é uma exclusão. É o manicômio antigo nosso. Você tem medo quando a Alice começar na escolinha? Tenho medo porque hoje a gente ainda não tem... A gente tem problemas com crianças neurotípicas, por que eu não vou ter com uma criança atípica, né? Então é muito complexo. Hoje eu tenho medo da escola, independente de qualquer criança. A gente vê tantas coisas que, assim, é óbvio que eu quero muito que ela vá, né? A socialização, a evolução motora, enfim, cognitiva dela, eu sei que vai dar um boom. Mas a gente tem toda essa parte aí de preconceito, de falta de inclusão, de falta de profissionais capacitados. Mas hoje em dia, na rede de ensino, pelo menos no município, que me caiba, que eu sei, é que existe a inclusão, né, nas classes. Entre existir, ter. E ser praticado. A gente ainda tem aí uma distância bem grande, exatamente. Ô, Renato, e para... A gente falou de... Eu estava até falando esses dias essa questão de feminicídio. A gente vai ter que, para conversar com... A questão do feminicídio é algo que está sendo muito abordado. Não é que está sendo muito abordado, o índice está aumentando muito, né? Na verdade, eu acho que agora tá vindo à tona. Né? Eu acho que antes... Eu concordo com ela. Eu acho que antes era uma coisa velada, hoje é uma coisa exposta. As pessoas não têm mais medo. Elas vão, elas denunciam, elas falam. Tem uma rede social, Luiz Bach. É todo dia. Sim. Então, eu vou perguntar para depois colocar minha opinião, que pode ser um tanto quanto contundente e pungente. O que você está vendo das crianças, adolescentes, adultos jovens que estão... Você consegue, em terapia, ou muitas vezes eles procuram você com algum problema, mas você consegue falar, pô, esse cara pode ser uma ameaça para alguém. Esse cara... Ele tem um problema e, sei lá, o cara chega para você e fala dos problemas dele, mas ele verbaliza. Pô, sei lá, eu quero dar uma marretada no... Você viu aquela minissérie Adolescente? Imagina. Você acha aquela adolescente? Você viu aquela minissérie Adolescente? Eu não de vi. 4 capítulos só? Não. Viu? O que você tira de proveito ali? O que eu tirei é que, de fato, a gente acha que está tudo bem dentro de casa e a gente não tem ideia de que a Não, gente está tem dentro de algo casa. mais profundo. Você lembra quando o menino, ele já está meio preso ali e ele é entrevistado pela psicóloga? Não, ali ele mostra quem ele é de verdade. O pai não conhecia aquela criança. Aí é que tá. É isso que eu falo. Você tem dentro de casa alguém que às vezes você nem conhece. Não é o pai que não conhecia. Ele é idêntico ao pai. Percebe O pai como... se negou a acreditar até o final. Olha como o pai trata a mãe. Idêntico. Ele apenas tem as mesmas reações de adrenalina, de agressividade com o sexo feminino. A diferença de que quando ele estava alterado, como você viu na série, com o pai, com a mãe, e ele estava com a menina, a diferença é que ele tinha uma faca. Só isso. E ele é uma criança não tem noção nenhuma, e ele foi lá e ele teve uma atitude. Mas a percepção é idêntica. A gente capta, a gente é um imã. O que constrói comportamento? O ambiente. A gente passa a nossa infância e nossa adolescência inteira captando informações de pai e mãe o tempo inteiro. A fala só tem 7% da comunicação, a linguagem não verbal tem mais de 50%. Só que quando eu saio de casa, da adolescência para a vida adulta, eu vou buscar situações, vivências com as informações que eu tenho. Você acha que as informações constroem caráter? Eu tenho certeza. Tu jura? Opa. Eu acho que não. Acho que caráter nasce com a pessoa. Eu acho que eu posso viver no pior ambiente. Porque se fosse assim, todo favelado era criminoso. Então, mas são histórias diferentes? Cada um tem uma percepção. A gente não tá... É o que você vai dizer. Tudo bem, mas a gente não está falando de percepções?
Sim. Então, o cara que nasce favelado, ele pode continuar na favela, e o cara que nasce favelado, ele vai trabalhar fora. Continua sendo ambiente. A partir do momento que ele começa a entender que aquele ambiente que tá proporcionando para ele mensagens, informações, vivências positivas, pô, eu quero mais. Então ele vai saindo da favela. E quando a gente fala favela, significa o quê? A falta de recursos. Não a favela sim, em si. exato. E quando eu falo isso, eu falo favela, eu falo periferia, eu falo um monte de coisa que ainda hoje existem gente de maior idade que não saiu de lá e são pessoas do bem. Mesmo vivendo num ambiente, às vezes, de criminalidade, de invasão, de morte acidental. Mas ele não vive, ele tá no mesmo, eles coabitam o mesmo lugar, mas não vivenciam a mesma experiência, entendeu? Isso que eu acho que ele tá querendo dizer. Você acha que o menino que presencia, por exemplo, um pai batendo na mãe... Sem dúvida. A tendência dele é Sem ser dúvida. Uma criança violenta ou defender a mulher? Sem dúvida. Assim, se fosse levar... Uma criança violenta. Mas se fosse levar para esse princípio, eu seria uma assassina. Exato. Eu não sou. Não faz sentido. Então, assim, eu acho que até tem a ver com o ambiente. Eu acho que estatisticamente pode ser uma coisa, mas vivencialmente talvez não. Porque é o que eu tô falando pra você. Eu conheci, posso falar com propriedade, pessoas que presenciaram pai batendo em mãe, não sei o quê, e a pessoa tem aversão à agressão. Isso, é como se fosse um pêndulo. Tem aversão. Tem aversão a tom de voz alto. Como é que funciona o pêndulo? Isso na psicogenealogia, que eu estudo da árvore genealógica, o pêndulo ele fica no meio, 50-50. Quando passa algo que nem a Paty passou, ou ela fica agressiva, o pêndulo cai para um lado, ou ela cria, que você falou, aversão, o pêndulo cai para o outro. Mas estatisticamente falando, você acha que os comportamentos tendem a ser repetidos? Estatística não é 100%, óbvio que não. Óbvio, cada ser humano remete, a uma informação, a um comportamento único. Então, ele pode mudar aquele sentimento dele, ele pode mudar as reações internas dele, claro, ao longo da vida. Do mesmo jeito que ela foi diluindo. Eu também. Eu, durante 40 anos, Renato, quem são seus pais biológicos? Eu quero mais meus pais biológicos. Quando eu perdoei meus pais biológicos, eu tenho uma outra reação química perante aquela memória. Não. Ah, tá. A questão do feminismo... Primeiro que assim, eu acho que, como ele falou, são reações... Eu acho que muitas vezes, não estou falando mas são reações que podem acontecer com... Inclusive, a gente já entrevistou o Vinícius Peluso, que ele é ele é jurista, não, ele é juiz, e ele fala, o criminoso pode ser qualquer um de nós. Ele falou, basta ter o gatilho certo. Isso, exato. Também acho. Basta ter o gatilho certo. Basta ter o gatilho certo. Se eu passar a mão no bumbum da tua filha, tu vem que nem um animal. Você não tava nem aqui. Então... Você entende? Não dá tempo do nosso córtex, do nosso consciente falar assim, opa, ele é maior que você. Não dá tempo. É uma reação primata. Sim. Você voa que nem um bicho. Você não tá nem aí. Você vai pensar no que aconteceu 15, 20 minutos depois. Que é o que ele falou. Gatilho. E deixa eu te perguntar, Renato, é mais fácil chegar... Quando a pessoa chega em você, ela chega... Vou fazer 2 perguntas para você desenvolver aí uma resposta pra gente. Quando a pessoa chega em você, ela chega buscando o quê? Porque não é uma terapia em si, pelo que você explicou pra gente, é diferenciado. É mudar o mindset, pelo que você tá falando. E assim, quando ela chega buscando o quê? E segundo, é mais fácil o desenrolar no adulto ou na criança? Porque eu vi que você trata crianças. Eu trato muita criança. Aí, vamos lá. Só para você entender, o nosso cérebro, ele se forma totalmente dos 21 aos 26 anos, que é onde a nossa parte cognitiva se forma totalmente. Se é dos 21 aos 26, é aquela parte executiva, analítica, aquela que vai analisar tudo. A criança tem essa parte? Não. Não. Se ela não tem essa parte, ela é totalmente entregue. Se eu peço para você fechar os olhos, você, com N informações que você passou na vida, você vai ficar vulnerável. Você vai falar, por quê, Renato? Se eu falo para a criança que se ela fechar os olhos comigo, o tio tem uma técnica que vai mudar isso nela, ela falou, bora. Aí vamos falar de hipnose.
A hipnose, todo mundo pensa, hipnose é o estado alterado da consciência. É quando eu altero, quando eu saio do cognitivo e eu faço você acessar memórias, eu Cara, faço vai você bater, ter reações. Eu não acredito em hipnose, você acredita? Eu não acredito. Eu já vi. Que nem aquele Pyongyi. Eu não acredito de jeito nenhum. Não, eu acho que tem gente, inclusive, eu já vi estados Ai, corta, sonambúricos. Bruno, não sei Vamos o lá, nome. fecha os olhos. Não, Deus me livre. Relaxa. Pelo amor de Deus. Só pra você entender, só pra você entender. Vai, não. Só pra você entender, É. fecha os olhos. De olhos fechados, fala o seu nome inteiro. Maria Cecília Ribeiro Alves Martins. Fala agora o nome da sua filha. Maria Eduarda Ribeiro Alves. Quantos anos tem sua filha? 13. 13 anos. Você lembra qual o dia que ela nasceu? 25/5/2011. Quando você descobriu que você estava grávida, onde estava? Na minha empresa. Qual foi a tua primeira reação quando você descobriu? Desespero. Esse desespero te deixou mais em alerta? Muito. Isso. Pode abrir os olhos. Fazem 13 anos você está em hipnose. Eu estou fazendo você reagir por uma informação que foi passada há 13 anos. Eu alterei o teu sistema. Eu estou fazendo você ter uma lembrança. Você lembrou o local. Você lembrou sua reação. Ah, entendi. Eu demorei, mas eu entendi. Entendeu? A hipnose nada mais é que o estado alterado da consciência. As pessoas falam, hipnose, eu vou dormir. O cérebro é de quem? Seu. Seu. Se você dormir, não tem mudança. Ah, então tá. Quando eu falei que eu não acredito em hipnose, é aquele negócio assim, ó. Fala seu nome. Não, eu não consigo. Não, estão bem dormido, bem dormido. Eu não acredito nisso. Come tenho- essa cebola achando que é uma maçã. Não. Eu tenho um modo avançado de hipnose não verbal. Já ouviu falar essa? Não. Hipnose não verbal, onde você não fala nada. Você emite sons. Você uma hipnose com emite Felipe. gestos. Não. A hipnose não verbal é de uma escola, uma das mais antigas do mundo, uma escola italiana, onde muitas vezes eu te levo pro útero em minutos. Misericórdia, eu não lembro nem da minha Aí infância. vamos lá, mais uma vez. O teu sistema límbico, que é o nosso inconsciente, ele entende palavras? Não. O que entende palavras é o nosso sistema cognitivo. Então, ele entende o quê? Sons, tons, toques, cheiro. Tudo isso eu estimulo o teu sistema cognitivo e eu te aprofundo. E é muito legal, né, isso, né? Por exemplo, cheiro te remeter à lembrança. Eu falo, o olfato, por que ele chega primeiro no inconsciente do que os outros sentidos? Porque ele não passa por um pedágio que se chama tálamo. Ele vai direto. Ele tem um atalho. Então, você está passando do outro lado da rua, acabou de andar 5 quilômetros. Nossa, que cheiro de pizza. Tem um queijinho aqui na minha frente. O que eu tô fazendo com o queijinho? Tu acha que eu olhei pra ele e não? Eu senti o cheiro dele quando eu tava ali. Entendi. Entendeu? Então, ele já atiça o nosso sistema. Por isso que o olfato é tão poderoso. E quando você identifica que teu paciente está em alta? É ele que identifica. Ele que fala, não preciso ele. mais te ver. Cara, é quase um término, né? É tipo, né? Eu tenho muita meu, rotatividade. Não quero mais te ver. Eu tenho muita rotatividade. Tem gente que fecha um pacote de Mas já 10... aconteceu de alguém falar e você falar, poxa, mas eu não acho que ele estava preparado para sair. Então depende de cada pessoa. Eu não tenho que achar nada, a pessoa que tem que achar. Eu posso achar que você precisa de mais e falar, Renato, eu tô bem. Eu tô bem. Eu tive um terapeuta que eu falei, eu não preciso mais, eu acho que eu vou... Aquele que tu indicou, inclusive. Eu falei, não preciso mais, não sei o quê, não. Ele falou, não, acho que você precisa vir. Eu falei, mas não acho não. E ele tava certo. Eu faço com outra. Eu vou te dar 2 exemplos bacanas. Eu tratei uma mulher em 2020. Ela tinha uns 75 anos e essa mulher tinha sofrido um AVC. O AVC do lado esquerdo, a lateralidade esquerda remete ao emocional. E ela foi fazer sessão comigo e com as minhas sessões melhorou o AVC dela? É óbvio que não. Isso não existe. A partir do momento que ali foi contaminado, já era. Mas ela entrou no meu consultório com vontade de morrer. Porque ela não queria mais viver. Eu dei 2 sessões a mais para ela. Ela fez um depoimento para mim no final que ela queria até namorar de novo.
Essa mulher perdeu 2 filhos assassinados na frente dela. Essa mulher era espancada pelo marido a vida inteira. Credo, gente. Os traumas, eles estão aqui. Só que eles afetam uma psique e uma região do corpo, uma camada do corpo, a endoderme, a mesoderme e a ectoderme. A partir do momento que se você não tratar aquilo, puf! Aí você tem um AVC, aí você tem um câncer. Isso é apenas uma resposta dos traumas. E, hipoteticamente, Renato, assim, eu não tenho... Se eu falar pra você, eu não, vai. Alguém chega e fala assim, ó, poxa, eu não tenho trauma nenhum. Tenho um mar de rosas na minha vida, mas eu quero. É isso. Eu vou te dar um exemplo. Vamos supor, você chega para mim, Renato, às vezes eu fico nervosa, fico com mais intensidade do que os outros, mas eu gosto de ser assim. Ok, continue assim. Eu não vou mudar. Você tá entendendo? Uhum. Primeiro que a percepção precisa partir de você. Como que eu vou invadir o teu espaço, a sua persona, e vou falar, eu quero mudar a tua personalidade. Por quê? Quem sou eu na fila do pão? Eu preciso entender, mais uma vez, eu preciso entender a tua história, a tua linha do tempo e se aquilo prejudica ou não. Você se sentir mais nervosa, mais intensa do que os outros e você gostar disso, tá tudo bem. Uhum. Cabe o terapeuta, cabe a pessoa que está fazendo aquele trabalho entender isso. Sim. E não, você tem que ser mais... Na visão de quem? Entendi. Patrícia, Gente, você pensou em desistir em algum momento? Nunca. Não. No auge da minha depressão, eu pensei em suicídio. Pensei. Chegou a pensar. Antes da minha filha. Antes da minha filha, eu pensei. Eu queria acabar com aquela dor. Com aquilo que me sufocava. Já que... estava casada? Já. Recente, 2022. Era uma coisa que vinha, meu coração palpitava e mesmo com o remédio não diminuía. E eu falava, eu preciso acabar com isso de algum jeito. Foi tanto por esse motivo que eu me afastei. Você afastou do trabalho, você disse? Sim. Ah. Isso Desculpa. Isso é normal no suicídio. Exatamente com as palavras que ela falou. A dor, o impacto está tão intenso, o nosso sistema límbico, que é onde ficam nossas memórias, ele é 200.000 vezes mais poderoso que o nosso consciente, que o nosso sistema cognitivo. Enquanto o sistema cognitivo processa 40 informações por segundo, o inconsciente, a parte límbica, processa 10 milhões. Não tem comparação. Só que a parte límbica dela está falando, eu preciso sanar esse problema, eu preciso sanar essa dor. Como que eu sano a minha dor? Não dá tempo da minha parte cognitiva entender e analisar isso. Eu tiro minha vida. Tá tudo bem. Não dá tempo de analisar. Um terapeuta avalia isso como um ato de coragem ou um ato de covardia? Depende da visão de cada um. O Renato avalia isso como coragem ou covardia? Eu acredito que covardia. Mas depende da história da pessoa. Porque vamos supor que ela perdeu o grande amor da vida dela. Ela não tinha filho. Vamos supor que ela não tinha filho. Então ela não tinha ninguém. Ela pode ir, tá tudo bem. Pode nada, tem o marido, tem os amigos, quebram Não. ela. Vou Não, lá no Se sem ele não ninguém, tiver, sem ninguém. Se tu tiver pra Sem querer ninguém. deitar a cara, Gente, imagina. a Entendeu? verdade é que eu acho que todo mundo precisa de terapia. Se você Todo não mundo. concorda, você que precisa. Eu fiz hoje. Literalmente. Gente. Eu acho que a melhor As pessoas coisa falam que pra eu mim, fiz na Renato, minha tu não vida- precisa de terapia. Logo eu, que fico absorvendo de todo mundo, eu troco figurinha com amigos meus. Opa, eu atendo a pessoa me atende, eu troco figurinha. É óbvio, eu sou um ser humano. Sim. Patrícia, e o que te fez voltar pro prumo? O que te fez assim? Meu marido vê a minha história, Chico. assim, sabe, entender que aquilo ia passar em algum momento, mas são picos, né? Eu acho que a depressão, até o momento eu não tive a minha remissão, né? Então eu tenho altos e baixos. Tem momentos que eu estou muito bem e tem momentos que eu fico extremamente dependente, vulnerável por conta disso, né? Principalmente quando acontece algo assim que realmente mexe, me dão gatilhos, né? Então assim, e eu nunca tive coragem, apesar daquela dor imensa que eu sentia, eu pensava em como ia ser a vida do meu marido não estando lá e fazendo isso, né? Então, assim, eu falo que quando você chega nesse precipício, você fica entre vou fazer e vou acabar com a minha dor, ou eu vou fazer e vou deixar as pessoas que eu amo com essa dor. Quando eu falo de covardia, eu falo disso. Né? Então, assim, eu acho que esse foi o meu meio termo. O que ela fez?
Ela resistiu. Não, ela construiu informações. Qual o grande poder? O marido. O marido que me salvou. Eu não posso deixar ele. Seria muita covardia eu deixar o cara que se doou por mim. Exato. E por mais... eu fico vulnerável. Lógico, é um ser humano. Só que isso te domina como dominava? Não. Isso só deixa vulnerável por um ser humano e tá tudo bem. Como a gente fica triste muito tempo. Sim. Como a gente fica com raiva muitas vezes. E tá tudo bem. Aquilo não domina mais. A religião, você tem religião? Nossa, eu ia falar isso agora. Ia falar, Renato, teu trabalho tem a ver com religião? Eu ia falar isso agora. Não, mas eu sou médium. Eu sou batizada pela Igreja Católica, mas eu não sigo nenhuma religião específica. Não frequento nenhum templo específico. Então, eu rezo com o bispo, eu rezo com o padre, se eu sentir vontade, eu vou na Umbanda para poder ver ali a cerimônia deles. Então, assim, eu me sinto à vontade em todas as religiões. A única que hoje eu não tenho conhecimento, não é afinidade, é conhecimento ao espiritismo. Não tenho nenhuma base funda sobre, assim, nem nada, não frequento. Acho que se eu fui uma vez tomar um passe foi muita coisa, mas respeito todas as religiões. Eu acho que você não precisa estar dentro de um templo para você se conectar com Deus. Perfeito. Perfeito. E você tem religião? Pois é, eu sou médium de incorporação, eu ouço também, tenho um pouco de clarividência nos sonhos, mas antes de eu rezar para minhas entidades e meus orixás, eu rezo um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Creio Deus Pai, um Salve Rainha. E eu tenho uma pessoa que me acompanha, ele era bispo de Manaus, e ele faleceu, esse cara era meu tio. Uhum. Entendi. Renato, para a gente quase ir pro final, né? A gente já está mais que estourado. Eu quero falar um pouco sobre rede social. Beleza, você era personal trainer, vendeu tudo, foi morar com a tua mãe para estudar e para vivenciar tudo que você está vivenciando hoje. Naquela época, você já imaginava? Não. A gente deve ter praticamente a mesma idade. Então, eu acredito que não imaginava o poder da rede social. Hoje, a rede social é uma ferramenta que impacta diretamente no teu serviço? 100%. 100%. E você sabe usar? Sei. Meu Instagram é por mais que eu tenha minha página, www.eutreinoceucerebro.com.br, o meu Instagram é meu carro-chefe. Aproveita e dá o arroba pra gente fazer Renato um corte bem bacana. Troglô. Renato Troglô. Vamos lá. Então, gente, todo mundo que tá assistindo, vai, segue, dá uma avaliada aí na história do Renato. Acredito que na bio esteja o link do teu site e tal, tudo. Tem tudo. E o que você achou desse avanço da rede social hoje pra gente usar como ferramenta de trabalho? Porque, por exemplo, eu vou ser muito sincera. E depois como entretenimento. Eu vou ser muito sincera, assim, eu conheci o trabalho dele quando você falou convidar. Eu lembro de Renato Troglô, que ele não vai lembrar, mas eu lembro de Renato Troglô dos meus 15, 16 anos. Porque, então... De 30 anos atrás. Eu ganhei esse apelido com 13 anos. De 30 anos atrás. Eu vou Todo fazer mundo, 45. todo mundo pensa, Felipe, que é nome, é sobrenome. Na palestra, Renato Troglô. Aí o pessoal fala, é Troglô ou Troglô? Eu falei, não, é Troglô de Troglodita. E eu falo exatamente assim mesmo. E se você rir, você tá fazendo bullying e eu vou dedurar você. É isso mesmo. Então, assim, eu lembro dessa época, tal, que não sei o quê. Então, eu falei, deixa eu avaliar. Só tem um, então, Troglô só tem um. Quando eu fui no Instagram dele, eu fui pra ver coisas sobre, sei lá, Sim. Bodybuilding, sei lá, não sei. Aí eu me deparei com algo totalmente diferente do que eu conheci. Ele era nadador, né? Era nadador, fui atleta, fiz educação física. Mas dei uma virada e assim, eu sou apaixonado pelo que eu faço, apaixonado. E voltando às redes sociais, hoje você acha que a tecnologia é uma puta ferramenta, tal? Sim. Como que você usa ela a teu favor no serviço e respondendo o Felipe no E entretenimento? como usar... A gente não perguntou, tu é casado, você tem filhos? Solteiro. E não tem filhos? Não. E usa a rede social também pra conhecer o pessoal, pra Sem fazer dúvida. amizade? Sem dúvida. Sou um ser humano. Não, é porque tem gente que insiste em dizer que não. Eu Como uso só não? pra trabalho. Como não? E como usar a rede social hoje, você que também mais ou menos tem a mesma idade que eu, de uma maneira saudável. Porque hoje a gente está vendo uma geração vindo que, assim, eles são do tablet, eles são, desde pequeno, eles são das telas. Como fazer essa transição? A gente tem amigos que devem ter filhos de 10, 12, 15 anos, 7 anos.
não sei se você tem essa experiência, se mexe, mas como você vê nos teus pacientes ou como deixar de uma maneira saudável? Mais uma vez, eu conheço uma criança analisando os pais. Do mesmo jeito que você entrou em transe e você acessou memórias, o teu cérebro não entende o que é interno e externo, ativados os mesmos neurônios. Então, o teu cérebro não entende o que você está vivendo fora ou dentro do tablet. A partir do momento que o teu cérebro começa a se acostumar com aquele comportamento, aquela informação, ele quer mais. E você concorda que, assim, as frustrações que ocorrem dentro do jogo podem não, elas são realmente vivenciadas? São. Porque, assim, eu vi o meu filho uma vez, eu fiquei puto, velho. Ele quebrou com o celular, ele ficou jogando um negócio, perdeu, ele pegou o celular e, puf, tacou na parede. Falei, como é que é? Tu vai ficar assim, eu fiquei louco com aquilo. Então, imagina que ele está jogando um jogo, ele está consumindo aquele jogo. Aquele consumo daquele jogo, durante minutos, durante horas talvez, está dando reações para ele. Reações. A partir do momento que ele está desestruturado, ele tem uma reação primitiva. A Sim. reação gera reação. Ele Tá vai consumindo, consolado, aumentando, e vai aumentando, e vai aumentando. Só que aí ele está acostumado com aquelas frustrações dentro da tela. De repente, ele vai fora da tela. Fora da tela é muito pior. Entendi. E, Paty, indo para a rede social, quero muito falar de uma campanha linda, quero que saia um corte incrível, que eu faço muita questão de divulgar. Eu vi que você transformou a história da Liz num apoio de rede social, que a gente já conversou aqui, que você usa muito bem as redes sociais e vai crescer, se depender da gente, vai crescer muito mais. A Liz é uma estrela, é uma linda, uma querida, ela é simpática, ela é... Então... Você acabou de participar de uma campanha de Dia das Mães. Sim. Eu quero que você fale a marca, por favor, porque marcas como essa merecem ser evidenciadas, porque percebem a necessidade do apoio a mães atípicas, a crianças atípicas. E é um trabalho de inclusão muito bonito. Sim. Então, eu quero que você fale desse trabalho até para todo mundo acessar a marca. Por favor. E a gente vai colocar o vídeo aqui também de vocês. Pode colocar. Foi uma das nossas primeiras parcerias, realmente, que não foram recebidos ou divulgações, né? Foi a Playpé. A Playpé é uma empresa que fabrica sapatos ortopédicos para criança com deficiência, seja paralisia cerebral, com síndrome de Down, com transtorno do espectro autista, então que usa órtese. É uma empresa incrível. Eu conheci a dona através, né, dessa parceria, uma empresa humana com pessoas que trabalham de forma transparente. Eu falo que hoje eu trabalho com a Pamela, que é a social media que nos atende. Ela é uma menina... Qual Pamela? Muito fina, Oi? você. Qual Pamela? A Pamela Que isso, qual Pamela? Que loucura. Não, social media, porque é Pamela Florentina? Não, ela é Ah. de São Paulo, é uma agência de São Paulo. De São Paulo não, eles são de... Até esqueci o nome da cidade. Mas, enfim, a Pamela é uma menina que nos atende desde sempre muito carinhosa. Quando eu entrei em contato com a marca, né, na verdade, eles entraram em contato comigo, eu deixei bem claro que eu não gostaria de aparecer, que eu estava passando por um processo, né, assim, de voltar a ser uma mulher, não só ser mãe, depois de tudo que a gente tinha passado. Eles super respeitaram. Sabe assim, é uma empresa extremamente humana. E sabe? o vídeo ficou lindo, Exatamente. maravilhoso. Eles nos convidaram para fazer a campanha do Dia das Mães. Eu não ia, como eu falei para vocês, acabei decidindo ir de última hora. Não me arrependo, ficou incrível. A edição deles ficou muito lindo, o carinho que eles tiveram com a gente, com as outras duas mães atípicas que estavam lá. E assim, eu só tenho a agradecer os parceiros que confiam, né, no nosso trabalho de divulgação, de propagação e por um bem maior, né, por um propósito maior, que é acolher as crianças com deficiência, que é disponibilizar artifícios para melhorar a qualidade de vida deles. Então, hoje a Liz usa, sim, Playpé, por mais que as pessoas achem que às vezes a gente só faz parceria. Mas a Liz usa, tem evoluído muito no andar, na marcha, no posicionamento do calcanhar dela, na questão ligamentar do tornozelo. Então, assim, foi incrível. Eu só tenho a agradecer essa parceria, as pessoas que trabalharam com a gente, a equipe da agência que atende, né, a Playpé, que fez esse dia especial pra gente. E é isso, Playpé, um beijo. Vocês são maravilhosos. Ai, obrigada, Playpé, por acolher a Liz. Ela é uma princesa e eu falo assim, graças a Liz,
eu tive acesso a muitas outras crianças com síndrome de Down, aquele Marcelinho, Sim. super famoso na Tem o internet. Joaquim, E tem eu o sou super fã, João então assim, são Vitor. crianças incríveis. Então, você mãezinha que está passando por essa experiência no começo, gente, tem muita luz, mas muita luz no fim do túnel. Tem, gente. É muito mais iluminado o fim que do vocês túnel do que o pensam. túnel de muita gente. É o que Então, eu falo. Se eu soubesse que a vida ia ser tão melhor com a minha filha, nunca teria derramado uma lágrima sequer quando eu descobri o diagnóstico. ela é uma delícia, é uma criança que eu peço para que todo mundo siga, @Liz Ramalho. Gente, acreditem nos seus filhos, independente da deficiência que ele tenha. Isso é só uma característica dele em zilhões que ele tem. E a gente estourou o nosso Tempo. tempo Não, aqui. mas vamos falar um pouco também do trabalho do Renato. Sim. Fala aí. Renato, divulga teu trabalho. Fala pra gente. Eu sei que você tá com alta performance. Eu sei que você tá mudando o mindset de uma galera. Eu sei que você tava com alguns famosos, inclusive. Hã? Fala aí, fala o que você faz e pra gente saber mais. O objetivo do meu treinamento é expor para o paciente ou para o atleta, indiferente quem, toda a parte cerebral, como funciona, o que acontece com ele, como a mente se conecta a isso, como que a mente se conecta com os comportamentos dele. Então, o meu objetivo é fazer o paciente reconhecer cérebro, mente, comportamento e traumas, porque é uma cadeia alimentar que processa em qualquer ser humano, indiferente de onde você quer chegar. Se você é um empresário, se você é um atleta, se você é um ser humano normal. O cérebro é o mesmo. Depois, eu só preciso especificar para onde eu tenho que ir. Mas a funcionabilidade dele, as informações e a reestruturação é a mesma. Ignorar todos esses sinais de Não vai que a adiantar gente nada. precisa... quais as consequências Não adianta drásticas nada. mesmo? Não vai Não adiantar tô nada. falando que ele vai adiantar. Mas eu tô falando assim... ignorar que a gente precisa... Porque às vezes a gente fala em terapia, as pessoas associam a doença. A gente fala em... Louco, né? Não. Poxa, vamos buscar ajuda de trauma. Não tenho trauma, cara. Eu fui criança raiz. Eu não tenho trauma. E Eu tenho uma tia que uma vez ela falou assim pra mim: eu vou pagar alguém pra ficar contando meus problemas? Só é besteira. E aí, porque eu faço terapia desde sempre, né? Mas enfim. E as pessoas têm aquilo, tipo... Pô, imagina, trauma. Na minha época, que hoje tudo é muito mimimi. Identificar para as pessoas que é muito bom, né? A gente ter alguém de fora enxergando a gente por dentro. É maravilhoso você descobrir a sua pior versão para se tornar a sua melhor versão. Se você perceber a história dela, eu falo para ela agora, não para, pelo amor de Deus, não para. Porque a história dela o jeito da filha dela, ela conecta muitas pessoas que ela nem imagina. Sim. A gente faria um programa aqui de quantas horas? Não. Mas, de qualquer forma, Paty, Obrigada, tô meu muito amor. feliz Obrigada de pelo levar convite. Eu ao amei. alcance. E eu quero que chegue a todo mundo. Renato, brigadão, Obrigado assim. a vocês. Eu queria Tô muito agradecer feliz. também, Renato, a presença. Você Obrigado, é um Felipão. amigo já de muitos anos. Pelo teu crescimento, parabenizar pela tua guinada que você fez, as tuas escolhas, eu já te conheci lá atrás e hoje eu vejo onde você chegou, o que você conquistou e o que você ainda vai conquistar. Não é fácil você mudar as pessoas. Não, eu imagino como deve ter sido difícil você falar, não, agora eu vou... Tem quem te conhecia da academia, quem te conhecia daquele tamanho. As fala assim, pessoas acham que é fácil. Não. Eu falo, esses 9 anos que eu faço isso, olha o tanto de curso que eu tenho, olha o tanto que eu me dediquei. E eu falava isso no começo, quando eu comecei, eu falava assim, o médico precisa de 5, 6 anos para ganhar o CRM. Eu não quero, eu quero estudar que nem um louco, pelo menos esses primeiros 6 anos. Só que eu fui me acostumando, eu fui amando, fui me apaixonando. E essa profissão, ela é solitária. Você estudar, você se dedicar é solitário. As pessoas acham... Eu chorei muitas vezes sozinho. Porque eu precisava estudar, mas era o meu objetivo, era o meu sonho, era o que eu queria. Não interessa o que ia acontecer. Era o que eu queria. E é difícil aquelas pessoas que vão logo te minando. Ah, para com isso, velho. Você tá ficando louco, não sei o quê, velho. Ouvi muito isso. O Troglô tá louco, tá fazendo muito curso pra quê? Pra quê? Pra quê? Cara, então parabéns por ter persistido, parabéns por estar
ajudando outras pessoas, que aí no final das contas eu acho que esse é o nosso intuito aí da principal. vida, né? De ajudar alguém de alguma forma, como a Patrícia tem feito. Exatamente. E fez, assim, um exemplo de resiliência desde pequena e mostrou a tua história, se expôs. Eu sou pai de atípico também e ela vai vir para a escola, então assim, eu já vou te falar que a escola não fica melhor, fica mais difícil, as pessoas comparam, as brincadeiras são um pouco mais pesadas, às vezes. O Dia das Mães, enquanto todo mundo tá cantando a música, isso foi muito pesado para mim. O Dia das Mães, quando foi cantando, todo mundo canta. Você só espera que cante também, ou aí depois você fala assim, cara, só espera que não atrapalhe a apresentação dos outros, sabe? Mas, Felipe, Felipe eu acho... contou um episódio, a gente contou brincando, né? Falou, eu fiquei puto. Achei que eu tinha 7 anos. Falei, o que aconteceu? Falou, pô, então ela tava na piscina e o pessoal tava rindo dela. Eu falei, eu ia tacar as crianças lá longe. Ele falou, eu ia tacar as Gente, crianças mas longe. eu acho que é tudo... Era tua criança com raiva. era tua Não, criança eu com falei, raiva. começaram a chamar minha filha de retardada, não sei o quê. É um Falei, processo. não, calma aí. Eu vou... Respeito. Ah. Olha, eu vou falar uma coisa pra você. Hoje, o meu maior medo que eu tenho em relação à minha filha é que ela não fale. A Liz, ela tem uma questão com a fala muito, muito, muito difícil. Ela não balbucia. Ela só emite som. E aí, outro dia, eu falei pro meu marido, eu falei, será que um dia eu vou ouvir? Mamãe, eu te amo. De alguma forma você vai. Exato. Você já deve ter ouvido. Exatamente foi o que ele falou. Ele falou, amor, se não for em palavras, vai ser em gestos. De alguma forma você vai. De alguma forma vai. Então, assim, eu não me preocupo. Se, na apresentação, né, ela não vai dançar, ela não vai falar, desde que ela esteja incluída. Desde que, de alguma forma, a escola traga uma inclusão para a participação dela. Que seja mínima, mas que ela seja incluída. Você vai ver muita coisa boa Sim, e muita coisa ruim. com Você vai ver certeza. muita criança que se fala assim, cara, que coisa mais gostosa. Sim. E tudo bem. É. E tudo bem. A gente vai... Então, assim, eu passo isso, então, há um pouquinho mais de tempo, mas você é mãe e você vai viver isso em tempo integral. Você passou uma história muito pesada. Então, assim, parabéns por estar aqui, Obrigada. por expor, por fazer do limão uma limonada. Obrigada. E vai ter, assim... E a gente precisa... E como foi importante mostrar como é importante pessoas como ele, que tá ouvindo traumas Sim. que a gente está vivendo e vai ajudar de alguma forma. É uma pessoa tentando ajudar a outra. É assim que Com vai ser. certeza, são troca de experiências. Troca de né? experiência. E a gente tem que ir num profissional habilitado. Tem picaretas por aí, né? A gente tem que... Em toda a profissão, em tem picaretas toda. por aí. Então, eu só parabenizar vocês Obrigada. dois. Hoje foi um papo muito legal. Foi. Apesar de pesado, a gente conseguiu deixar... Ficou Um pouco leve, mais leve. assim, É. na condição que a gente podia. Alguém inesperado. Assim, Casou. gente, é importante levar o conhecimento das Sim. pessoas que mesmo com tanta dor, com tanto trauma, Sim, A gente vai. é possível seguir. com certeza. Só E queria... você é um exemplo, Obrigada. gata, Eu queria te só amo. fazer um convite para as mães típicas, atípicas, que queiram, assim, acompanhar nosso dia a dia, nossa rotina. Disponibilizo também as nossas redes sociais para acolhimento de mães que receberam o seu diagnóstico, que estão assustadas. Eu estou à disposição para acolher, ouvir, tranquilizar. E, mais uma vez, eu repito, a síndrome de Down é só uma característica do seu filho. Parabéns.